Sim. Boa noite, João Carlos. Boa noite a todos os Olá, nossos Tomás. amigos convidados. É o primeiro diálogo de 2022. Já viste, as expectativas são altas. Pá. Vamos começar com o pé direito. Pá. Esperemos que sim. Vamos ver. Tu vais marcar, tu vais pôr a fasquia. A partir Sim. daqui, pá, também não Eu ponhas vou muito descer para alto. baixo. É, também, exatamente. Não a ponhas muito alto, pá, senão, vê lá, pá. Oh, João, mais uma vez, pá, agradeço a tua generosidade. Tu já uma vez fizeste o favor de fazer mais de 300 quilómetros de barco, cacilheiro, comboio, caminhoneta para ir a uma Sabes que fiz com saminha. gosto. E tu também depois retribuíste e E vieste ao depois eu convite. retribuí com todo o gosto também. E já é a segunda vez que estás aqui, agora de forma mais confortável, é só ligar o Zoom, não é? É verdade. E já tivemos o prazer de ter a falar deste teu livro o ano passado, É verdade. Por Amor à Sabedoria, e pegamos num dos teus ensaios, os teus livros de filosofia, assim, isto são calhamaços, pá. Isto são calhamaços, pá. Vou tentar fazer pior da próxima vez. E o teu mais recente é este. Portanto, o estilo é o mesmo, são ensaios filosóficos, uns muito curtos, Sim. outros um bocadinho mais... Outros demasiado longos. Não, demasiado não. Pá, por acaso é interessante, nota-se que és um escritor livre, ou seja, e que não foste condicionado por um editor, isso aí nota-se bem, percebes? Porque, não é? Dá a ideia que te sentaste a escrever e foi É o que saiu. verdade. Escrevo o que quero, penso o que quero, quando quero e pronto. Percebes? Sem obrigações, sem limitações, sem nada. É Pá, isso é muito bom, isso é muito bom. Se bem que às vezes estamos com pressa e queremos ir chegar à tua ideia e tu obrigas-nos a seguir ali 3, 4, 5, 6, nem é parágrafos, é dentro do mesmo parágrafo, 3, 4, 5, 6 ideias. É verdade. Um parágrafo que às vezes se arrasta, não é? Não, eu sei. Mas não é, isto não é em jeito de crítica, atenção, porque se passasses por um crivo de um editor, ficavas igual a todos os outros escritores que nós conhecemos, ou autores de filosofia. Obrigado. Pá, isso é terrível. Agora, às vezes, irritas um bocado, tu és demasiado inteligente para nós, opa, e não é que... E depois o gajo tem que ir voltar atrás, riscar o livro todo para perceber onde é que estavas, mas não acontece sempre, não é sempre. Não é? Eu não li ainda o livro todo, mas li bastantes ensaios e foquei mais. Eu li, não tive outro remédio, tive que ler e reler, não tive outro remédio. Mas olha, e até fiz um esforço para o tentar ler já enquanto livro, percebes? Agora já com ele na mão e tentar, na medida do possível, com o distanciamento possível, estar a tentar lê-lo como leitor e não como autor. É sempre complicado, mas enfim, faz-se um esforço. Mas uma coisa que eu notei é que sais daquele ramo normal tu és professor de filosofia, do secundário, mas sais desse ramo normal dos argumentos mais debatidos dos manuais de filosofia e muitas vezes aventuras-te por ideias tuas. Então basta ter que os ensinar há 30 anos. Opa, isso então eu não ensino isso há 30 anos, mas sou como tu, também não consigo prender muito a um cânone. Olha, dou-te os parabéns por isso. Aconselho vivamente a compra do livro, até porque aproveita enquanto o João Carlos está vivo, que ainda vai durar muito, mas aproveita porque dá para discutir com ele. Portanto, vocês leem aqui 1 ou 2 ensaios e depois o que não concordarem pedem-me um mail, ou vamos pôr o teu mail aqui na academia, e as pessoas podem interagir contigo, que é bom, não é? Nem sempre temos isso na filosofia. Tomás, explica aí às pessoas que eu não te pedi nada disto, não te pedi para fazeres publicidade ao livro, nem ganhas nada com isso, ok? Está bem? Senão ainda as pessoas não vão pensar que há aqui um acordo comercial entre nós, não há. Mas olha, íamos ficar ricos, se fizéssemos uma coisa dessas, pá. A filosofia está a vender muito, por acaso não está nada. Não está nada. Se começasse a vender era de desconfiar, não era? Era mau sinal. Era mau sinal. Pronto, olha, eu por acaso agora ia aqui dizer outra coisa acerca do exercício filosófico como um exercício elitista, que eu às vezes noto ali alguns apontamentos teus nesse sentido, o que não é mau, ser elite não é mau, é o melhor, não é? Ser elite da música clássica, ou elite da pintura, ou seja, não é para toda a gente. Não é muito bonito dizer que tudo é democrático, toda a gente tem acesso à filosofia. Agora não é se calhar um dom, uma capacidade ou uma atitude, ou uma vontade até, que toda a gente tenha. Não é? Nós conhecemos, tu és professor, deves conhecer uma porcentagem grande de alunos que não está minimamente... Já ensino milhares e centenas de turmas, claro. E não estão para aqui virados, simplesmente não estão para aqui virados. A maior parte não, claro. A maior parte não.
aqui na academia, felizmente, as pessoas que voltam é porque estão para aqui virados. Para o bom e para o mal é porque estão para aqui virados. Claro. Portanto, Bem vais ter aqui voluntariamente, coisa que não acontece com os alunos. Sim, isso é muito bom, isso é verdade. Pessoas que vêm com vontade Claro. e de áreas muito distintas, como se calhar já percebeste na primeira sessão. Olha, do sentido da vida, vamos para os preconceitos. Vamos andar aqui a percorrer um bocadinho isto e depois abrimos, como é normal, o microfone aos nossos amigos e vamos só então preparar terreno. Se calhar começamos pela pergunta socrática, a pergunta de charneira, não é? Depois está à vontade, eu não quero dirigir aqui a conversa, João Carlos, tu depois levas para onde quiseres também. Mas o que é Já isso? sabes que depois, quando engato a coisa, enfim, é difícil depois fazer-me baixar à terra, mas eu hoje vou tentar controlar. Isso é bom. Olha, o que é isso então de um preconceito? Desculpa? O que é um preconceito? Se calhar todos usamos a palavra, mas se calhar nem todos temos o mesmo conceito de preconceito. Sim, exatamente. Nesse caso vamos lá tentar explicitar então o conceito de preconceito, para que o conceito de preconceito não seja um preconceito nosso. Boa. Olha, não sei se te recordas que no livro há 2 artigos sobre os preconceitos. Um que se chama o preconceito contra os preconceitos e um outro que se chama o valor dos preconceitos. No primeiro, eu começo precisamente por clarificar essa questão à boa maneira socrática. Sabes que eu gosto sempre de começar normalmente por tentar definir de forma tão rigorosa quanto possível os termos, porque muitas vezes a gente está a discutir, julga que está a discutir a mesma coisa e não está, porque, apesar de estarmos a usar o mesmo termo, nem sempre o conceito que temos é exatamente o mesmo. Isto serve para preconceitos que podia servir para Deus, ou mundo, ou alma, ou matéria, ou realidade, ou conhecimento, ou outra coisa qualquer. E, portanto, se calhar o melhor é sempre começarmos por nos entender quanto aos termos que estamos a usar, para evitar discussões puramente semânticas que, enfim, não interessam muito. E, portanto, o que é efetivamente... Etimologicamente, o preconceito é apenas um pré-conceito. Isto é um conceito que nós temos, e um conceito, neste caso, não significa necessariamente, não é num sentido rigoroso, no sentido filosófico rigoroso, um conceito, pode ser uma ideia, uma opinião, uma crença que temos sobre alguma coisa, mas que não foi adquirido, digamos assim, propriamente sem grande inspeção, sem grande estudo, sem grande investigação, sem grande exame ou análise crítica, mas que simplesmente uma ideia ou uma crença, uma opinião que temos sobre alguma coisa que nos leva a ver a realidade de uma certa forma, a julgá-la, a avaliá-la de uma certa forma, sem que nós nos tenhamos dado, digamos assim, ao trabalho de verificar se esse conceito, ou essa ideia, ou essa crença, ou opinião, de facto é verdadeira ou falsa, porque ela não foi normalmente adquirida por meio de nem por método científico, nem por meio de nenhuma análise racional, simplesmente foi dada, normalmente é adquirida através do convívio social, quer dizer, e da vida, e a gente assume que aquilo é verdade, digamos assim, que as coisas são assim, dessa maneira. E, portanto, é simplesmente um pré-conceito, isto é uma ideia prévia, uma ideia pré-formada, um pré-juízo que temos sobre a realidade, que não foi simplesmente adquirido mediante análise crítica ou mediante investigação. João Carlos, deixa ver se consigo... Deixa eu ver se consigo clarificar essa ideia. Entendes um preconceito poderá ser uma ideia que eu tenho, uma opinião que eu tenho formada e que foi formada de uma forma errada, não de forma racional, mas pode ter sido por tradição, por educação, por hábito ou o que seja. Não necessariamente de forma errada, quer dizer, sim. De forma, digamos, epistemicamente não virtuosa, para usar um palavrão meio mais filosófico, isto é, que não houve o cuidado, digamos assim, de o submeter previamente a uma análise, ou que não foi o resultado de uma investigação racional ou empírica, quer dizer, da nossa parte, de um estudo explícito. Mas, claro, a maior parte das nossas ideias e crenças são assim, quer dizer, na verdade, sobre a maior parte das coisas, quer dizer, a maior parte das pessoas não tem tempo, nem paciência, nem vontade, nem disposição para investigar todas as suas crenças, todas as suas opiniões, todas as suas ideias acerca da realidade. E, portanto, muitas delas, e podemos estar a falar, e eu depois poderia dar agora um número infinito de exemplos, quer dizer, repara, a maior parte das pessoas está convencida que a realidade existe, sem nunca ter propriamente estudado filosofia ou física quântica para saber, percebes? Quer dizer,
não é preciso grandes argumentos racionais. A maior parte das pessoas está convencida que a realidade existe e que a realidade existe fora de nós e independentemente de nós. E provavelmente a maior parte das pessoas está convencida disto, tal como está convencida que há um bem e há um mal, quer dizer, e que, percebes? E, portanto, podemos estar a falar de coisas muito simples, ou quem é crente pode estar convencido simplesmente que há Deus, quer dizer, e sem nunca ter estudado a questão, sem nunca ter investigado essa questão. Ou que a vida tem sentido, sem nunca ter propriamente feito numa investigação filosófica sobre a questão do sentido da vida, se a vida tem sentido ou não tem, ou e se tiver, que sentido é que tem. E, portanto, nós temos a cabeça cheia de preconceitos, quer dizer, o senso João, comum é feito disso. diz-me só uma coisa, um preconceito pode vir, ou podes encaixar ou aceitar dentro da tua definição de preconceito, porque pelo menos a que percebi agora é uma ideia que não foi avaliada, que não foi analisada, bem ou mal. Nem adquirida mediante num processo, digamos assim, racional de análise ou de verificação experimental ou coisa parecida. Portanto, em termos de processo de aquisição, nem foi submetida a posteriori a esse tipo de trabalho. Ok. Olha, então eu vou-te dar um exemplo, aqui é só amigos, portanto estou à vontade para me expor, não há problema nenhum, ninguém vai levar a mal. A minha ideia é, aquilo que eu te vou descrever se é um preconceito ou não. Eu uma vez, já foi há uns 2 ou 3 anos, não há muito tempo, fiz uma viagem de avião e estava sentado, eu não tenho medo de avião, mas é uma situação que não, acho eu, a não ser que uma pessoa esteja muito habituada, eu não estou muito à vontade, porque é um preconceito que eu ainda não consegui assimilar, que aqueles bichos de várias toneladas conseguem levantar voo. Mas pronto, lá foi. Levantou voo, esta história antes de levantar voo. Eu estava sentado à espera que ele se levantasse voo e no microfone, nos altifalantes do avião, aparece uma voz feminina a falar e a dizer para onde é que vamos e como é que está a temperatura e por aí fora. Eu estava à espera que fosse a hospedeira de voo, né? Logo aí já estava um preconceito. E depois vim a descobrir, quando ela se despediu, ou melhor, quando disse em inglês, quando aquilo que tinha dito em português, começou com "This is your captain speaking", é a sua comandante a falar. E eu senti um desconforto. Em mim. Agora, se me perguntares, tu tens racionalmente medo de ser pilotado por uma mulher? Não, se calhar atendes pelo contrário. Por outros preconceitos que eu tenho acerca de mulheres mais organizadas, mais tranquilas e por aí fora. Portanto, racionalmente, eu conheço bem, quem me conhece também, não poderia dizer, e se me pudessem escolher um homem ou uma mulher, para mim era totalmente indiferente, era moeda ao ar. Mas a verdade é que eu sentia ali alguma coisa, alguma comichão dentro de mim. Ou seja, se isto não é uma ideia racional, porque não foi, porque se fosse eu diria, não quero uma mulher, ou algo assim, não é? Saía do avião, dizer que não pode ser, ou tinha em mim essa crença que não tenho, se isto é, olha, isto parece-me que é antes da ideia racional. A minha ideia racional é igual ser uma mulher ou um homem, mas antes dessa ideia racional, há um impulso qualquer em mim que me fez sentir pelo menos um bocadinho desconfortável. Ou seja, a minha pergunta é se eu sou preconceituoso, basicamente. Mas, repara, de acordo com a definição que eu dei, todos somos, quer dizer, a questão, não é possível escapar aos preconceitos, todos temos preconceitos. E, portanto, não significa, uma pessoa ter preconceitos, a não ser que se leve a coisa no sentido absolutista, quer dizer, mas dizer, olha, uma pessoa que tem preconceitos é preconceituosa. Não necessariamente, quer dizer, porque o próprio termo preconceito tem uma carga pejorativa, ou adquiriu uma carga pejorativa, que nos leva a ter, digamos, um certo preconceito contra os preconceitos. Como se todos os preconceitos fossem necessariamente negativos, percebes? Nocivos, prejudiciais, errados, falsos, porque a gente associa normalmente o termo preconceito, não no sentido neutro, ou digamos assim, que eu usei aqui, sem essa carga moral, percebes? De dizer que é uma coisa má. Associamos normalmente o quê? Coisas que nós, normalmente, pelo menos pessoas, enfim, de bom senso, não gostam, quer dizer, repara, associamos preconceitos ao quê? A racismo, a sexismo, a xenofobia. Ora, isso muitas vezes são preconceitos, de facto. Mas, não são João Carlos, este meu preconceito é uma coisa má. Este meu sentimento, claro, comandante do avião ser uma mulher, é uma coisa má. Eu não disse que era uma coisa boa. Eu só te perguntaste, será que nesse caso eu sou preconceituoso? Claro que és, eu também sou, e toda a gente é, num certo sentido. Agora, depois é preciso discriminar exatamente e ver para lá. Mas há alguns preconceitos que se calhar são errados, ou são falsos, ou são irracionais, ou são injustificados. E se calhar convém a gente, eventualmente, verificar se eles fazem algum sentido ou não,
submetê-los então ao crivo da crítica, digamos assim, à análise e verificar se realmente faz sentido a gente alimentá-los ou conservá-los, ou pelo contrário, se devemos de alguma maneira substituí-los por um conceito um pouco mais esclarecido e mais digamos assim, mais útil e mais justo, digamos assim, mais objetivo. Agora, mas é inevitável que os tenhamos, percebes? E, portanto, dizer que tu és preconceituoso seria dizer que, olha, há pessoas que são preconceituosas porque têm preconceitos e outras pessoas que não têm preconceitos nenhum. Não, a questão é, acho que, em termos, se usarmos o termo, digamos assim, num sentido neutro, moralmente neutro, ok? Então todos temos preconceitos. Agora, pode haver bons preconceitos e maus preconceitos, preconceitos verdadeiros e preconceitos falsos, preconceitos úteis e inúteis, preconceitos nocivos ou prejudiciais e outros que podem até ser eventualmente úteis. Ora, para isso convém a gente investigar o próprio termo, digamos assim, e, pelo menos para fins de análise e de discussão, retirar essa carga prévia, essa carga preconceituosa, digamos assim, que temos em relação aos preconceitos, porque imediatamente quando se fala quando se usa o termo preconceito, imediatamente estamos a atribuir uma carga negativa, percebe? Isto é, moralmente negativa, uma coisa má. Tens preconceitos, não deves ter. Como se todos... Agora a questão é, será que todos os preconceitos são de facto maus, nocivos, negativos, prejudiciais? Se calhar ter um preconceito, nesse caso se calhar é mais, enfim, é um medo, sim, um medo eventualmente irracional ou pré-racional, baseado num conceito ou num pré-conceito, que te leva eventualmente, ou que te levou a ter essa reação um pouco quase instintiva ou meio inconsciente, digamos assim. Tu só tomaste consciência dos seus efeitos em ti relativamente à ideia de seres pilotado por uma mulher. E, portanto, isso de alguma maneira confrontou-te, se calhar, com uma dimensão de ti próprio que tu julgavas que não tinhas, quer dizer, porque tu achas racionalmente não tens nenhum problema em seres pilotado por uma mulher. Mas, na verdade, reagiste, quer dizer, e, portanto, se calhar há uma parte de ti que não se sente muito confortável com essa ideia. Bom, mas isso, a partir desse momento, a partir do momento em que tu tomaste consciência disso, tomaste consciência, digamos assim, desse desconforto, e o facto de estares a expô-lo aqui prova precisamente isso, que isso de alguma maneira não foi só o desconforto, foi o desconforto de seres pilotado por uma mulher e foi depois o desconforto de te sentires desconfortável com isso, com essa tua própria reação. Foi uma viagem terrível, pá, foi uma viagem terrível. Pronto, e isso levou... E já agora, só brincando um bocadinho com isto, e já agora, foste bem pilotado? Quer dizer, muito bem, opa, olha, depois estive a ver a aterragem, pois eu era hipercrítico, lá está, a aterragem foi a melhor aterragem que eu já tive em toda a minha vida. Uma coisa de uma suavidade. Claro. Já foi útil, para uma coisa. Mas daí já está outra vez o meu preconceito, tinha que ser uma mulher, sabes, assim tão delicada, tinha que ser uma mulher. É mais uma vez já transformaste um preconceito negativo, porque também pode haver preconceitos negativos e preconceitos positivos. A gente normalmente pensa em preconceitos só no sentido negativo. Quer dizer assim, olha, preconceitos contra os filósofos, mas também há preconceitos a favor dos filósofos, quer dizer, há pessoas que acham que os filósofos são todos sábios, inteligentes, ou os cientistas que são todos infalíveis, são todos geniais. Isto também é um preconceito. João Carlos, mas repara, se nós pensarmos nas implicações que isto pode ter, eu dei este exemplo e depois investiguei um bocado sobre isto e lá está, e isto é universal, toda a gente tem, mesmo pessoas que sejam... olha, um exemplo muito célebre é do Jesse Jackson, que é aquele senador e ativista dos direitos humanos negro dos Estados Unidos, e ele descreve um episódio em que estava a andar num bairro desconhecido, que não era familiar para ele, e ele ouviu passos atrás dele. Ele é negro e ativista dos direitos humanos e, obviamente, antirracista. Não é? Pessoa mais insuspeita não pode haver, não é? Portanto, ele é completamente aquilo. E ele sentiu passos atrás dele, nesse bairro à noite, olhou para trás e diz ele que ficou aliviado quando viu que não era uma pessoa negra. Ou seja, se essa pessoa tem este, vamos chamar preconceito, porque não temos que usar outra palavra, não é? Se essa pessoa é preconceituosa e é uma pessoa que ativamente, inconscientemente, mais lutou contra esses preconceitos, o que é que isso diz acerca da nossa capacidade de lutar contra os preconceitos? Se calhar é uma batalha perdida, se calhar não conseguimos, não sei. Não é, repara, se disseres assim, olha, é uma batalha perdida a ideia de que podemos lutar contra todos os preconceitos, erradicar todos os preconceitos, eliminar todos os preconceitos da nossa cabeça, ou conseguirmos um dia criar uma sociedade sem preconceitos, em que ninguém tenha preconceitos. Isso, obviamente, não passa de uma utopia, quer dizer,
é uma utopia filosófica, se quiseres, iluminista, a ideia de que toda a humanidade um dia vai viver esclarecida, vai ser sábia, vai ser absolutamente racional. Isso é impossível, obviamente. Quer dizer, nem vale a pena a gente perder muito tempo com esse tipo de coisas, essa ideia de que nem nós próprios conseguimos fazer isso dentro da nossa própria cabeça, quanto mais agora podemos esperar que toda a gente o faça. Mesmo os filósofos que fazem, digamos, disso quase uma missão de vida, questionar todos os seus preconceitos, todas as suas crenças e opiniões, tentando apurar quais são as verdadeiras ou falsas, tentando encontrar boas justificações para umas, recusar as outras porque não estão bem justificadas. Quer dizer, é óbvio que não se consegue eliminar todos os preconceitos. Nem se consegue analisar todos. Nós temos N preconceitos que nem sequer sabemos que os temos. E a ideia de que não temos preconceitos também não passa de um preconceito, como é evidente. Agora, mais uma vez, deixa-me voltar ao ponto. Podem haver preconceitos positivos e preconceitos negativos. Podem haver preconceitos que podem ser verdadeiros e outros que podem ser falsos. Consegues dar um exemplo de um positivo? Que sejam justificados, mesmo que nós não tenhamos justificação para eles. Repara uma coisa, deixa-me dar-te exemplos. Por exemplo, pode haver um preconceito positivo a favor da ciência e pode haver um preconceito negativo, digamos assim, contra a ciência. Pode haver um preconceito positivo a favor da filosofia e pode haver um preconceito negativo contra a filosofia. Pode haver um preconceito positivo a favor das mulheres e um preconceito negativo contra as mulheres. E, portanto, também são preconceitos. Ou seja, os preconceitos fazem-nos ver a realidade de uma certa forma, digamos assim, filtrada, condicionada, normalmente positivada ou negativada, normalmente, mas nem sempre. Muitas vezes não tem propriamente um valor moral, porque nem todos os preconceitos são de ordem moral. É como a ideia de que quando as pessoas falam muitas vezes em crenças, ou ser crente ou ter crenças, as pessoas pensam normalmente em crenças religiosas. Ora, nós temos milhões de crenças que não são religiosas, são políticas, são estéticas, são filosóficas, são científicas, e a maior parte delas nós não as examinamos, quer dizer, repara uma coisa, se eu disser assim, olha, a maior parte das pessoas hoje acredita que houve um Big Bang sem nunca se ter dado ao trabalho de estudar isso, acredita nisso porque lê isso nos livros, foi ensinada nisso na escola, como antigamente se ensinava que o mundo tinha sido criado por Deus em 6 dias, portanto, e as pessoas acreditavam que essa era a verdade, sem a examinarem, sem se darem ao trabalho de investigar isso por si próprias, ou procurando, digamos assim, meios ou autoridades competentes para o fazer. A maior parte das pessoas hoje também, da mesma forma, assim como antigamente o preconceito era em relação digamos assim, à crença dogmática, muitas vezes ingênua, na existência de Deus e na criação do universo por Deus, e as pessoas aceitavam isso como sendo uma verdade, e nesse sentido era um preconceito, porque muitas vezes a maior parte das pessoas, ainda hoje, quer dizer, não tinham propriamente trabalhado ou estudado ou investigado essa questão, quando muito teriam lido a Bíblia, na melhor das hipóteses. Hoje em dia, também a maior parte das pessoas, eu falo disto não apenas pelo convívio diário que tenho com as pessoas, mas quer dizer, como professor de filosofia, eu há 30 anos que ouço os meus alunos, quer dizer, assumirem que o Big Bang é uma verdade indiscutível, inquestionável, percebes? Toda a gente sabe que houve um Big Bang, estás a perceber? Sem eles terem estudado isso. Porquê? Porque confiam naquilo que os professores lhes ensinam, porque confiam naquilo que leem no Facebook ou que veem no YouTube, porque acreditam naquilo que vem nos manuais escolares. E, portanto, eles próprios não deram, muitas vezes, nem sequer deram ao trabalho disso, ou porque ouviram isso a alguns, alguém falar sobre isso, percebe? E, portanto, muitas vezes isto também não passa de um preconceito, o que não quer dizer que não seja verdade. Repara uma coisa, o que eu estou a dizer é que antigamente, se havia antigamente o preconceito relativamente à criação, digamos, à criação divina, hoje em dia boa parte dos jovens tem um preconceito contra essa ideia e tem um preconceito a favor da ideia do Big Bang, sem perceber muitas vezes porque é que acredita nisso. Porque eu pergunto muitas vezes, mas porquê é que vocês acreditam que houve um Big Bang? E uma parte deles não sabe, simplesmente é porque leu nos livros, ou porque alguém disse, ou porque as pessoas lhes ensinaram. Percebes? E, portanto, independentemente da ideia ser em si verdadeira ou falsa, na medida em que a gente a aceita ou acredita nela, sem termos provas ou argumentos ou boas razões, ou sem termos, digamos assim, sem termos investigado isso, sem termos estudado isso, sem termos analisado a questão para saber se há provas ou se há boas razões a favor ou contra, nesse caso não passa de um preconceito. Independentemente de João Carlos, mas aí nesse caso parece-me que não deve haver ninguém no planeta que não tenha um preconceito em relação a essas teorias, porque não há nenhum cientista que domine todas as áreas necessárias para saber
que houve um Big Bang. É, um físico não domina a claro química que e um sim, químico não domina a física, por aí fora. claro que sim. Portanto, Claro que sim. ok, Muitas vezes temos o preconceito. nesse sentido de preconceitos, se calhar estamos de acordo, e eles existirão sempre, não é? Com certeza, claro. Agora o tipo de preconceitos que se calhar estávamos mais aqui a falar, pelo menos com o meu exemplo, não é? E do reverendo Jackson, não é? Esse preconceito vai de certeza que teve implicações nas tomadas de decisões que eu tive, e o reverendo também. Agora estou a trazê-lo para aqui para eu não ficar sozinho nisto, não é? Todos nós aqui, ok? Vamos estar a ser todos somos culpados aqui, todos temos preconceitos. Todos tomamos decisões, se calhar achar que estão fundamentadas, decidimos acreditar em coisas que achamos que estão fundamentadas, mas essa fundamentação, de uma maneira ou outra, está fundamentada num preconceito não examinado e por aí fora. Ou seja, isso não nos leva a um ceticismo radical, a dizer, então se calhar eu não posso acreditar em nada. Não só nesses exemplos que estavas a dar da ciência, mas de coisas do dia a dia, percebes? Não. Relações que têm com as pessoas, por aí fora. Não me parece, não me parece. Acho que a alternativa não é duvidar sistematicamente de tudo, de todas as ideias, crenças, opiniões ou conceitos, e dizer assim, então não temos razão para acreditar em nada, é tudo igual, vale tudo, qualquer ideia serve, uma espécie de, digamos, de anarquismo epistémico, ou de relativismo absolutista, digamos assim, em que não há verdade nenhuma, e, portanto, não é isso. Nem a alternativa oposta, que seria uma espécie de dogmatismo. Então, cada um tem os seus dogmas, tem as suas certezas, cada um tem as suas opiniões e nem vale a pena a gente perder tempo com isso. Não, quer dizer, a alternativa que me parece mais sensata, mais razoável, evidentemente, é, se quiseres, como dizia Aristóteles, a virtude está no meio, quer dizer, e portanto, neste caso, onde é que está a virtude? A virtude está em, quando nos confrontamos, repare, se nós queremos realmente dedicar a vida à procura da verdade, seja ela da verdade, digamos, filosófica ou científica, seja simplesmente porque queremos viver uma vida relativamente examinada, mesmo que não sejamos profissionais de filosofia ou não sejamos professores de filosofia, mas não queremos viver a vida, digamos, em piloto automático. Queremos viver uma vida minimamente lúcida, esclarecida, consciente, desperta, digamos assim. Então, nesse caso, não é nem aceitar dogmaticamente todos os nossos preconceitos ou os preconceitos dos nossos, enfim, das pessoas com quem convivemos, como se fossem verdades absolutas, nem duvidar sistematicamente delas como se nenhuma tivesse mais fundamento do que outra ou fosse mais verdadeira do que outra, mas simplesmente dedicarmos a examiná-las, dedicarmos a investigar quais são realmente aquelas que merecem, que se têm fundamento ou não têm, que são bem justificadas ou mal justificadas, que são verdadeiras ou falsas, que são, digamos, úteis ou que podem ser nocivas, e tomar a atitude adequada em relação a isso. Portanto, se quiseres uma atitude de filtragem crítica, quer dizer, mas que é no fundo aquilo que esses padrões ou esses critérios do adequado, do certo, do correto, não estão eles também minados de preconceitos? Muitas vezes estão. Portanto, são eles próprios determinados por preconceitos? Muitas vezes estão, evidentemente. Claro, se a pessoa pensar que o correto é aquilo que a maioria das pessoas acredita, pois isto se calhar é um preconceito. Se a gente pensar que correto é aquilo que os cientistas dizem que é verdade, ou que os filósofos dizem que é verdade, ou que os políticos dizem que é verdade, se calhar isto também é um preconceito. Se calhar a pessoa pensar que é verdade tudo aquilo em que acredita, só porque é a sua ideia ou a sua crença, e portanto se é a sua crença, ela é infalível, isto também é evidentemente um preconceito. Bom, mas é para isso que serve a razão, quer dizer, é para isso que serve a filosofia, é para isso que serve a gente pensar um bocadinho nas coisas e ver se realmente estas determinadas ideias ou crenças ou opiniões que damos como adquiridas, como verdadeiras, ou que outras pessoas dão, ou que a sociedade que fazemos parte dá como verdadeira, ou como útil, ou como prejudicial, ou como negativa, ou como positiva, se realmente isso se confirma. E para isso temos que pensar. Não há nenhum algoritmo, quer dizer, infalível, não há nenhum método universal que a gente possa usar, não é? Dizer assim, olha, a partir de agora temos aqui a fórmula mágica que nos permite erradicar todos os preconceitos e tornar-nos a todos, não apenas a mim, mas a toda a gente, automaticamente, magicamente, desprovida de preconceitos. É impossível. É impossível. Nós não somos donos absolutos da nossa própria vida mental, nem, e muito menos da vida mental dos outros, quer dizer. E, portanto, agora, podemos fazer um esforço, claro, e a filosofia, em parte, consiste nisso, a ciência também, o ensino da filosofia também, para, no fundo, nos questionarmos sobre que, de todas as ideias, opiniões e crenças que temos acerca das coisas, do mundo, da vida, uns dos outros, etc.,
quais delas é que realmente são verdadeiras ou falsas, quais delas é que têm boas justificações ou não têm, quais delas é que temos boas razões para acreditar na sua verdade ou na sua utilidade ou não. E, quer dizer, isso implica que tenhamos que pensar, obviamente, quer dizer, e sem cair, digamos assim, no lume do dogmatismo, nem na frigideira do ceticismo. Boa, gostei dessa. Isso é pior que o garfo de umpa. Qual é a fogueira, como é que é? A frigideira do ceticismo e a fogueira do dogmatismo. Caramba. Ou o fogo do dogmatismo, ou vice-versa. Aqui tem uma, olha, a Sofia Kartoff colocou aqui uma questão que se calhar vai ao cerne daquilo que estamos aqui a falar. Okay. A pergunta dela é se decidimos acreditar nas coisas ou se simplesmente acreditamos. A minha leitura é, o decidir acreditar nas coisas seria algo como isento de preconceitos, seria algo assim, não é, Sofia? E o simplesmente acreditar, já estamos de alguma forma imbuídos ou vamos no fluxo daquilo em que temos de acreditar e não temos um papel a decidir, não é? Aquela ideia do teatro cartesiano, nós não conseguimos olhar para nós e decidir o que vamos decidir, digamos assim. É um pouco isso, não é? Portanto, Sofia, podes ligar o microfone, diz lá. Não queres? Não há problema. Ai, não consegues? É diferente. Então, isso conseguimos resolver, o outro não. Ora, tenta ligar. Isso. Não, a minha pergunta veio... Olá, boa noite. Boa noite. A minha pergunta veio porque Tomás, há pouco... escapou-te então aqui um lado falhado, porque disseste... Muito, de certeza. e tratando já por tu, porque já me sinto familiar. Claro. Escapou-te um lado falhado, porque tu disseste os preconceitos em que nós decidimos acreditar. Ou em que eu decidi, em que aqueles em que eu decido acreditar. Escapou-te mesmo, e eu dei a minha pergunta. Não, olha, não me escapou, quer dizer, não sei, mas a ideia é que escapou, o eu não sou só a parte consciente, não é? Os meus preconceitos também fazem parte do eu, portanto, até se calhar ficava melhor ter dito os preconceitos que me levam a acreditar, ou que me mandam a acreditar em alguma coisa, deve ser mais isso. Mas eu sou esses preconceitos também, não é? Sim, porque na minha perspectiva, e tomando já conta do diálogo... já vamos desligar, nós. Os preconceitos vêm muito daquilo que nos ensinam. E sendo muito pragmática, eu lembro-me de questionar, de quando era adolescente, questionar uma pessoa mais velha, mas porquê que vai à missa? Porquê que acredita em Deus? Porquê que vai à missa? E ela respondeu-me apenas porque a minha mãe me ensinou assim. E isto ficou-me sempre, pronto, daí perguntar, questionar se nós, os preconceitos que nos vêm também são aqueles que nos são passados geracionalmente. Uhum. É a pergunta. Também é a resposta. João Carlos, antes de pegares, isso faz-me lembrar, eu durante anos lavei as mãos porque os meus pais me mandavam lavar as mãos, eu não fazia a mínima ideia porque é que tinha que lavar as mãos, não é? Lavava as mãos porque os meus pais me mandavam lavar as mãos, a não ser que estivessem extremamente sujas. Mas... Ora, Tomás, posso? Claro, força, João. Posso, ok. Então, olha, aí tens um bom exemplo. Bom, então, o computador está-me a dizer que a minha conexão com a internet está instável, espero que isto não caia. Aí tens um bom exemplo de um preconceito positivo e útil. Isto é, os teus pais ensinaram-te a lavar as mãos, não te explicaram porque é que devias lavar as mãos. E tu habituaste-te a lavar as mãos. E, portanto, e se calhar até ensinaste os teus filhos. É claro que quando ensinaste os teus filhos a lavar as mãos, obviamente já sabias porque é que era boa ideia, boa prática, digamos assim, lavar as mãos. Bom, mas muitas vezes esses preconceitos são transmitidos de geração em geração, é verdade, fazem parte de tradições, de convenções sociais, que são simplesmente adquiridos de forma mais ou menos espontânea através da educação, do convívio social, mas alguns deles podem ser úteis. Esse, por exemplo, é um deles. Quer dizer, mesmo que as pessoas não saibam exatamente porque é que devem lavar as mãos, mas a verdade é que é boa ideia lavar as mãos. Portanto, alguém descobriu de facto que as mãos sujas podiam transmitir doenças, podiam trazer micróbios, bactérias, vírus, etc. E se calhar mesmo antes de saber exatamente quais eram os agentes patogénicos, se calhar já se percebia que às vezes as mãos sujas podiam eventualmente causar doenças, mesmo antes de saber exatamente quais eram as causas, e as pessoas se calhar perceberam que isso era uma boa ideia. E portanto, se calhar não sabiam exatamente porquê, quais eram as causas, mas isso foi transmitido. E assim foi passando. E as crianças lavam as mãos e fazem uma série de outras coisas, e nós próprios também fazemos uma série de coisas, muitas vezes sem as discutirmos previamente, sem as analisarmos previamente, sem as submetermos nem tínhamos capacidade para isso, quer dizer, para estar a analisar
criticamente, racionalmente, todas as nossas ideias e todos os nossos preconceitos, digamos assim, todas as crenças que nós adquirimos e opiniões que adquirimos, sem grande estudo ou análise racional. Porque, obviamente, porque a nossa mente não comporta isso, nem a nossa vida comporta isso, quer dizer, não é possível, não é, simplesmente é impossível, quer dizer, essa transparência, essa muitas vezes quase obsessiva que muitos de nós temos, e ainda por cima, quem for filósofo, tem um bocadinho às vezes ou quem pelo menos é professor de filosofia, às vezes nós temos um bocadinho este preconceito de acharmos que todos os preconceitos são necessariamente maus, negativos, nocivos, que todos os preconceitos devem ser transformados em conceitos. E, portanto, no fundo, as pessoas, como se fosse possível, ou até desejável, que as pessoas, repara, idealmente, pelo menos idealmente, que todas as pessoas, digamos assim, fossem capazes e tivessem vontade, o poder, digamos assim, de submeter todos os seus preconceitos a uma análise filosófica. E só depois disso, então, é que deveríamos aceitá-los como verdadeiros. Não só isso é impossível, como se calhar nem era boa ideia. E essa é outra questão. Quer dizer, isso tem a ver com nos artigos que tu leste os dois artigos, presumo que sim. Sim. Para, a ideia de que todos os preconceitos são para derrubar, que no fundo preconceito é uma coisa negativa e logo deve ser derrubado e transformado em conceito. Repare, isto se calhar não só é um disparate, percebes? E não é um disparate que tem a ver com o quê? Precisamente com a nossa ideia preconceituosa do que é um preconceito e da função que os preconceitos têm ou podem ter. Porque normalmente associamos os preconceitos a qualquer coisa de negativo. Isto é, uma ideia errada, ou falsa, ou perigosa, maligna, que nos leva a fazer coisas erradas, a cometer crimes, ou a sermos injustos com as outras pessoas. Quer dizer, e de facto há muitos preconceitos desses, é evidente. Claro que há muitos preconceitos desses, mas repara, mas também pode ser um preconceito considerar que todas as pessoas são iguais. A maior parte das pessoas hoje repete determinados mantras, quer dizer, repara, fazem parte da época ou da sociedade ou da cultura em que se vive, e muitas vezes eles muitas vezes eles não foram submetidos à análise, quer dizer, e não é só entre os jovens, ou entre os adolescentes, é entre os adultos. E portanto, podemos estar a João falar... Carlos, mas isso não é diferente do meu preconceito que eu tive no avião e o preconceito que nós repetimos porque ouvimos várias vezes que todos somos iguais. Não são coisas diferentes. Parece que estamos a usar a mesma palavra para coisas diferentes, não é? Para uma coisa. Sim. Olha lá, quando tu reages dessa maneira à ideia de que estás a ser pilotado, reagiste de uma forma, digamos assim, quase visceral, quase instintiva, digamos assim, não propriamente racional, tomaste consciência dessa emoção, ou desse sentimento, desse medo, desse desconforto, mas só a posteriori é que pensaste um bocadinho nisso, quer dizer, e autocensuraste, autocriticaste por teres sentido isso. Mas a verdade, isso estava lá, de alguma maneira. E, portanto, isso quer dizer o quê? Qual era o preconceito neste caso? Bom, era o preconceito que os homens são mais capazes de pilotar aviões do que as mulheres. Do que os homens, eventualmente, são superiores no desempenho de determinadas funções do que as mulheres. E, portanto, talvez os homens mereçam mais confiança para o desempenho de determinadas profissões ou funções do que as mulheres. Repara, independentemente disso de ser verdade em relação a algumas profissões e das mulheres poderem ser melhores do que os homens noutras profissões, independentemente agora de saber onde é que as mulheres ou os homens podem ser melhores, isso implicava um estudo empírico, evidentemente, para sabermos se os homens são igualmente bons em todas as profissões e se as mulheres são igualmente boas e se homens e mulheres são igualmente bons, mas não é isso que nos interessa. A verdade é que, provavelmente, esse teu preconceito ou essa tua reação assente num preconceito, neste caso, pressupõe uma ideia. Quer dizer, qual era o pressuposto? É que homens e mulheres, de facto, não são igualmente capazes para o desempenho de todas as funções ou profissões, nomeadamente pilotar aviões. Mas a minha questão é, eu não tinha essa ideia. Se tu me perguntasses se eu acreditava nessa ideia, eu dizia que não, não é? Não tinhas essa ideia de ti e conscientemente eras capaz de te bater contra ela. Mas a verdade é que tu sentiste isso. E, portanto, entre o Tomás racional, o Tomás consciente, não é? O Tomás iluminista, o Tomás filósofo e o Tomás das cavernas. O Tomás das cavernas, quer dizer, também temos cá todos isso, evidentemente. Percebes? Ora, tu sentiste aí precisamente essa tensão, esse conflito, quer dizer, dentro de ti. Por isso é que eu digo, João Carlos, por isso é que eu te disse que eu acho que são diferentes, porque
todos os mantras que eu repito, não é? E vamos chamar-lhe mantras, que foi a palavra que usaste, eu percebo o que é que queres dizer com isso, não é? Vão no sentido contrário daquilo que eu senti no avião, não é? Todos os mantras racionais são exatamente o contrário. Eu fui educado, felizmente, no sentido contrário desse pressuposto, desse sentimento, vou chamar um sentimento, mas ainda assim eu senti esse sentimento, não é? Claro. Por isso é que me dá a ideia que tem que haver aqui uma distinção qualquer, percebes? Entre aquele repetir até a exaustão, que sei que somos todos iguais, ou que o Big Bang foi a origem do universo, isso é uma coisa, outra é esses sentimentos que parece que até podem ir contra isso, não é? Podem ir contra isso. Não, repare, sim, vamos lá ver, tudo bem, admito isso. Agora, podem tratar-se, em ambos os casos, de preconceitos simplesmente de natureza diferente, eventualmente de origem diferente, e neste caso de valor até contrário. Exatamente. Ao contrário uns em relação aos outros. Nós podemos perfeitamente ter preconceitos com origens diferentes dentro de nós e podem até muitas vezes entrar em contradição. Repara, por um lado, podes pensar racionalmente que as pessoas são todas, que homens e mulheres têm os mesmos direitos, que são iguais, que têm as mesmas capacidades, etc. Mas há uma parte que provavelmente rejeitou isso. Ora, ambos, percebes? Quer dizer, podem ser ambos preconceitos. Em ambos os casos podem tratar-se de preconceitos. Um eventualmente adquirido, repara, imagina, vamos admitir por hipótese, só para fins digamos, de discussão. Um pode ter sido adquirido na infância, por exemplo, antes de qualquer, percebes? Quer dizer, aqueles que quando os meninos e as meninas brincam, os rapazes gostam de pensar que são melhores que as meninas, ou que são mais fortes que as meninas, etc, etc. Quer dizer, aquelas coisas, aqueles conceitos que nós adquirimos muitas vezes na infância e que ficam cá, até de ouvirmos as pessoas mais velhas a falar, etc. Ou até, mesmo que não falem, a maneira como se tratam as pessoas muitas vezes dizem mais do que as próprias palavras. Não é? Uma coisa é a pessoa dizer que somos todos iguais e depois vermos que as pessoas fazem diferença umas em relação às outras em função do sexo, da raça, da classe social, da idade, etc. E, portanto, uma coisa é a retórica que a gente ouve, outra coisa são as práticas, digamos, os comportamentos. E a gente sabe como as crianças muitas vezes são muito mais sensíveis, digamos assim, ao comportamento e tendem muito mais a imitar o comportamento do que propriamente aquilo que ouvem. E se ouvem o pai ou a mãe a mentir ou a dizer uma coisa, não deves mentir, e depois vem o pai ou a mãe a mentir, mais facilmente percebem logo a incoerência e muitas vezes podem sentir tentados a imitar, não propriamente aquilo que ouvem, mas o comportamento. E, portanto, vamos admitir, por hipótese, como, digamos, como a origem psicológica do teu medo de voar pilotado por uma mulher pode ter vindo da infância. Enquanto, pelo contrário, o outro preconceito vem eventualmente da tua educação adulta, e eventualmente até olha, se calhar, não, neste caso, enfim, não sei se ainda continuará a fazer muito sentido falar de preconceito, porque tu podes ter ideias já, conceitos, digamos assim, criticamente adquiridos, examinados, racionalmente analisados, relativamente ao valor e aos direitos e às diferenças entre homens e mulheres. E, portanto, podes ter um preconceito antigo, arcaico, digamos assim, infantil, que depois se confronta com um outro conceito adulto, mais racional, etc. Ou podes ter simplesmente preconceitos com origem diferentes e às vezes que entram em conflito. Por isso, simplesmente, uma parte de nós que nos puxa para um lado e outra parte de nós que nos puxa para o outro. Quer dizer. Olha, deixa-me abrir aqui às pessoas. Quem quiser já sabe, é só pôr o dedinho no ar, naquela versão digital. E por sempre ter visto aí, estou a ver aqui três mensagens. Sim, há aqui uma pergunta não, uma pergunta não, é um pedido de participação que é da nossa neurocientista, Ana Guerreiro. Ana, é só ligar os microfones, está à vontade. Já estão a ouvir-me? Sim, sim, muito bem. Olá, boa noite a todos. Olá. Já tive saudades de tertuliar. Eu adoro filosofia. Não sei se realmente é algo que eu deveria ter começado antes da neurociência. Aliás, eu acho que comecei mesmo antes da neurociência, porque eu já li imensa filosofia antes de ler psicologia e todas estas coisas, estas teorias do cérebro que vêm agora com grande força e que já com muita consistência para nos mostrar o porquê destes gatilhos todos. E o João Carlos falou muito bem em relação aos automatismos todos que nós já temos implementados na programação neurológica, não é? Então o que é que acontece? Essa questão do Tomás pode ter acontecido devido a uma coisa que se chama a familiaridade que nós temos no nosso sistema emocional
muito forte que temos nas memórias e de repente há algo que sai fora do que é familiar e o cérebro do Tomás cria uma emoção para mostrar um alerta, como se fosse um neon, as emoções são como neons, a dizer, atenção, alerta, alerta, o avião não vai cair, mas há aqui algo que está fora do normal. E portanto, o que é que isto quer dizer também nestes casos? Que todos os preconceitos ou tudo aquilo que nós temos automatizado, quer desde a infância, quer coisas que sejam já de acordo com aquilo que trazemos na nossa personalidade, uns mais, outros menos, não é? Isto pode tudo ser trabalhado, de facto, mas nunca vamos conseguir tirar o automático do programa evolutivo neurobiológico, que são estas emoções que nos vêm instantaneamente, nós nunca vamos conseguir contrariá-las, isso faz parte do programa. Da altura dei por mim a ficar irritada, porque eu já sabia tanto sobre o cérebro, não é? E de repente chegava a uma situação em que eu de repente não dava conta e acabava por cometer algum erro, ou de julgamento, ou de percepção, eu assim, mas que raio, ando aqui a estudar há anos e anos para quê? Acabei por perceber realmente que nós não contornamos, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que nós não damos conta de todos esses processos automáticos e nunca iremos dar. O João Carlos falou, realmente é verdade. E quanto mais eu estudo neurociência, mais eu percebo que nunca vamos conseguir chegar a esse ponto, a não ser que lá, num futuro muito distante ainda, tínhamos alguma forma de enganar o cérebro logo desde pequeninos, porque aí é que está a questão. Porque vem tudo da infância, todo este crescimento da nossa personalidade e memórias, vem tudo aí. O nosso cérebro está cá para nos alertar, é o tal cérebro preditivo. Ele quer estar sempre a prever e estar sempre a arranjar probabilidades para nos proteger no agora e no futuro muito próximo. Portanto, é o chamado cérebro preditivo. Quando nós temos essas emoções constantemente a dar-nos alertas, a fazer um neon, nós estamos constantemente a criar um julgamento muito rápido ou um preconceito. Agora, o que é que a filosofia nos traz, que é por isso que eu amo a filosofia quase desde que nasci, é a questão do trabalhar a atenção e outros parâmetros muito mais além, até metafísicos, a atenção a todos estes automatismos, treinarmos essa questão de questionar tudo, questionar sempre, que é o que o Tomás fez no momento em que veio o desconforto. Portanto, o cérebro pôs o neon lá, alerta, alerta, e o Tomás já tem um treino muito filosófico de questionar e dizer, não, espera lá, que isto aqui eu senti desconforto, porquê? A maior parte das pessoas não faria isso, não é? Como nós, isto se calhar também é um preconceito meu, que é que a maior parte das pessoas não faz isso e simplesmente diz, uma mulher a pilotar, mas o que é isto? Não é um preconceito seu. Não? Não, é um pós-conceito. É um pós-conceito. É um pós-conceito. É já uma verificação da minha experiência, não é? Claro, óbvio. Pronto, e já para terminar, para não me alongar muito, que eu já perceberam que eu adoro falar sobre o cérebro, mas pronto, eu gosto de fazer isto como complemento. Eu acho que a neurociência e a filosofia juntas são extremamente poderosas, as duas juntas, mas é só para complementar numa questão que tudo aquilo que nós fazemos, dizemos, ouvimos e percepcionamos é sempre enviesado, sempre à partida, no momento, instantaneamente, automaticamente. Aquilo que nós devemos fazer é trabalhar a questão de filosófica, que é ir além do neon emocional e automático e toda a percepção automática. Isso é que eu acho que é incrível, que a filosofia deveria estar muito mais eficiente e ativa na sociedade do que aquilo que nos deixam estar, vocês, não é, filósofos, não, parece que não há essa... O Tomás já faz muito bem com as crianças na escola, mas ainda há tão pouco, devia haver num programa escolar toda essa parte filosófica e neurocientífica já agora, juntas desde cedo, para mostrar às crianças como o automatismo funciona, como é que o nosso cérebro nos engana e como contornar tudo isso, todos esses gatilhos. Obrigado, Ana. Obrigadíssimo. Obrigada eu. João Carlos, o que é que opinas? Estou de acordo com tudo o que a Ana disse, obviamente. Com certeza. É esse o papel da filosofia. Olha, e achas que nós... Mas é também. Achas que nós conseguimos fazer isso sozinhos? Ou seja, não são preconceitos a tentar lidar com preconceitos, e ainda aqui com outra camada que a Ana pôs, que é da educação. Os nossos preconceitos a tentar mudar os preconceitos dos outros. Não é disso que se trata aqui? Às vezes é.
Às vezes nós queremos mudar os preconceitos dos outros porque eles não são iguais aos nossos. E muitas vezes acusamos os outros de terem preconceitos simplesmente porque eles têm preconceitos diferentes ou opostos aos nossos. E nós não gostamos dos preconceitos deles e chamamos-los preconceituosos, muitas vezes apenas por causa disso, porque os nossos preconceitos não encaixam nos preconceitos deles ou os deles não encaixam nos nossos. Acho que muitas vezes todos temos um bocadinho esse problema. Aliás, quando isto é verdade no futebol, é verdade na política, é verdade na religião, é verdade eventualmente na filosofia. As pessoas de direita tendem a pensar que as pessoas de esquerda são preconceituosas, as pessoas de esquerda tendem a pensar que as de direita são preconceituosas, quem é crente acha que quem é ateu é preconceituoso e quem é ateu pensa que quem é crente é preconceituoso. Porque normalmente a gente não irrita-se ou chateamos-nos quando as outras pessoas não pensam como nós. Porque achamos que os nossos preconceitos é que são bons, é que são justos, é que são verdadeiros, é que têm fundamento, é que são racionais, porque são os nossos, evidentemente os nossos e os das pessoas que pensam como nós. E todos aqueles que têm preconceitos diferentes dos nossos, evidentemente é claro que estão errados, que esses conceitos são falsos, são perigosos, são nocivos, e portanto têm que ser combatidos as pessoas e os seus preconceitos. E muitas vezes estamos a fazê-lo em nome dos nossos próprios preconceitos. É um facto. Agora, eu não sou pessimista nem nihilista a ponto de pensar assim, então é sempre assim, então não vale a pena a gente lutar contra isso, não vale a pena fazermos nenhum esforço para sairmos disso, porque no fundo todos temos preconceitos e é impossível erradicarmos todos os preconceitos, então vamos viver alegres e felizes com os nossos preconceitos e com os preconceitos dos outros e não há nada a fazer. Não me parece. Acho que o bom combate é mesmo esse. Agora, não significa ter esperanças ingênuas ou ilusões, digamos assim, brilhantes, idealistas, de pensar ou utópicas, de pensar que um dia conseguiremos construir uma sociedade e uma humanidade sem preconceitos, em que todas as pessoas só terão conceitos, só terão ideias e crenças e opiniões devidamente racionais, justificadas, todas virtuosamente, epistemicamente adquiridas, mediante investigação racional, científica, filosófica. Não, isso é impossível. A gente conhece, vamos lá ver. Se isso é impossível de fazer, os cientistas e os filósofos passam a vida precisamente a trabalhar isso, a maior parte das pessoas lá tem tempo ou paciência ou vontade ou disposição para isso. Quer dizer, as pessoas que a gente conhece na rua, quer dizer, todos os dias. E não quer dizer que as pessoas não sejam inteligentes, porque às vezes não é uma questão de ser mais ou menos inteligente, quer dizer. Muitas pessoas são extremamente inteligentes e são extremamente... Eu conheço pessoas muito... Aliás, mesmo entre os filósofos a gente conhece casos desses e entre os cientistas também. Quantos cientistas, por exemplo, têm uma péssima imagem e têm preconceitos contra a filosofia? Quantos? Quer dizer, nós conhecemos muito, e alguns deles muito famosos, e, quer dizer, com responsabilidades, e têm, no fundo, preconceito, e a gente depois vai ver porque é que eles pensam assim, e porque é que têm aquelas ideias estapafúrdias, absurdas, quer dizer, são ideias filosóficas acerca da própria filosofia, mas que são puros preconceitos. Quer dizer, isso não quer dizer que eles não sejam inteligentes, alguns deles são génios, quer dizer, e portanto não é tanto uma questão, muitas vezes as pessoas não estarem dispostas a abdicar disso, não quererem, deixem-me lá voltar um bocadinho à questão da Ana há pouco, da pergunta que a Ana te fez, que a Sofia, desculpa, que a Sofia, não a Ana. Está a ver, quando a gente diz assim, será que há preconceitos que nós decidimos acreditar? Quer dizer, repara, a palavra decisão aqui também é perigosa, porque dá a ideia que nós somos inteiramente senhores de todas as nossas decisões, de que as nossas decisões só decidimos alguma coisa quando decidimos de forma racional, devidamente informada, plenamente consciente. A verdade é que nós fazemos muitas decisões que não são nada assim. Há muitas decisões que nós tomamos, que são decisões, mas que são levadas por emoções, por desejos, por necessidades, e não propriamente por razões no sentido epistémico da coisa, quer dizer, por razões válidas. E muitas vezes são decisões. Há pessoas que decidem acreditar em coisas, se calhar, porque querem muito que aquilo seja verdade, porque precisam que aquilo seja verdade. Porque se não acreditarem naquilo, naquela ideia, ou naquela crença, ou naquele preconceito, ou naquela opinião, a sua vida não tem sentido, ou tem menos sentido, ou fala-se sentir menos, digamos, menos importantes, ou menos ou inferiores ao seu próprio ideal. Quer dizer, há muitas razões que nos levam digamos, a assumir ou a aceitar determinadas ideias como verdadeiras.
E muitas vezes não é o facto de elas serem verdadeiras ou de estarem racionalmente justificadas. É o facto de elas nos serem convenientes, nos serem confortáveis, nos serem cómodas, nos ajudarem a viver, nos fazerem sentir importantes ou superiores ou o que quer que seja. Percebes? E, portanto, ora, nós sabemos que há muito de irracional nisto, quer dizer, muito digamos assim, de emocional, de instintivo, de inconsciente até. E, portanto, às vezes uma decisão pode ser tomada por vários motivos e alguns deles podem ser inconscientes, outros pré-conscientes e outros conscientes. E às vezes nós tentamos encontrar aqui uma solução de compromisso, que, não é? Quer dizer, e tentar equilibrar as coisas e encontrarmos assim uma situação mais ou menos quer dizer, consigamos compatibilizar isto. E nem sempre é fácil. Quer dizer, nem sempre é fácil porque nós somos uma pessoa só, mas a gente sabe que somos compostos de múltiplas partes ao mesmo tempo, de instâncias, digamos assim, dentro de nós. A nossa mente não é simples, não é linear. Quer dizer, é o tal caminho do meio entre a fogueira. É o tal caminho do meio entre a fogueira do ceticismo e qual era a outra? Pois, e a frigideira do dogmatismo. Do dogmatismo ou vice-versa. Tu falas disso no teu segundo ensaio, o valor dos preconceitos, não é? O caminho do meio enquanto a virtude do meio. Olha, deixa-me passar ali ao Vítor Manuel, que está ali com o braço no ar. Estás bom, Vítor? 8 comentários, 8 pessoas e nós aqui. Força. Força, Vítor. Deixa-me ver aqui. Acho que consegues agora ativar o som. Tenta lá, Vítor. Boa noite. Olá, Vítor. Boa noite. Boa noite. Eu estou a gostar muito da exposição. O Vítor é o autor do Deus e o Coronavírus, não é? E do radicalismo, sim. Sim, e do radicalismo, exatamente. Muito boa noite. Boa noite. Estou a gostar muito da sua intervenção, concordo com o que tem estado a dizer, mas tenho aqui algumas pequenas dúvidas. O Big Bang, a ideia do Big Bang, ou que todos os homens são iguais, sim, não é um preconceito, porque... Portanto, Eu também não disse bem isso. Disse que a maior parte das pessoas que aceitam isso como verdade hoje, sem ter estudado, sem ter investigado, aceitam da mesma forma preconceituosa como antigamente aceitava que o universo foi criado por Deus em 6 dias. Agora, isto não quer dizer que as autoridades, digamos assim, que nos ensinam, que os cientistas não tenham mais e melhores razões para defender a ideia de que o universo foi criado, que houve realmente um Big Bang, porque há boas evidências a esse respeito, evidências teóricas e empíricas, digamos assim, nesse sentido, enquanto se calhar não há boas evidências teóricas nem empíricas, nem racionais nem empíricas, a favor da ideia de que o universo foi criado em 6 dias. E, portanto, não é a questão da aquisição ou da prova, é a questão digamos, das pessoas aceitarem determinadas ideias, sem terem feito o estudo prévio, aceitarem-nas como verdadeiras, sem, digamos assim, terem analisado ou investigado isso por sua conta e, portanto, aceitam como verdade hoje, de uma forma tão dogmática, a ideia do Big Bang como aceitavam antigamente a ideia da criação. Tal como aceitam hoje a verdade da evolução, como aceitavam antigamente a verdade da criação. Mas isto não quer dizer que não haja, quer dizer, que a verdade não esteja do lado da evolução e não esteja do lado do Big Bang, porque temos muito mais e melhores razões para pensar que está. Não é, portanto, não é tanto a questão de saber se o Big Bang em si é um preconceito ou se a evolução em si, a evolução no sentido biológico, se é ou não é um preconceito. Tem a ver com o facto das pessoas que repetem essas ideias ou que acreditam nessas teorias, não se terem dado, a maior parte das pessoas, eu não estou a falar dos cientistas, evidentemente, não se terem dado ao trabalho de investigar isso e repetem isso. Percebe? Eu hoje ouço os meus alunos, o Vítor também é professor de filosofia, se bem sei, sabe seguramente que os alunos hoje, quando muitas vezes invocam o Big Bang, quando se discute a questão de Deus ou a questão da origem do universo, por exemplo, numa sala de aula, muitas vezes os alunos dizem, obviamente que foi o Big Bang que criou o universo, não foi Deus. Ora, repare, como é que eles sabem isto? Como é que eles adquiriram esta ideia? Portanto, não é a questão dos cientistas estarem melhor ou pior justificados, obviamente que têm muito melhores razões e melhores provas e melhores justificações para acreditar no Big Bang ou na teoria de evolução. Não é essa a questão. A questão é que, ao nível do senso comum, a maioria das pessoas, digamos assim, a ciência tornou-se em grande medida, ao ser apropriada pelo senso comum, torna-se preconceituosa. Não é a ciência em si que é preconceituosa, o que não quer dizer que os cientistas não tenham preconceitos. Obviamente que os têm.
tanto preconceitos normais, vulgares, como até muitas vezes preconceitos científicos, e por isso muitas vezes resistem às ideias novas, conforme o Thomas Kuhn bem mostrou, e nesse aspecto penso que ele tem razão, em relação à psicologia dos cientistas. No entanto, não é a questão, neste caso, de saber se temos ou não boas razões ou melhores provas a favor da evolução ou do Big Bang, do que temos em relação à criação. Não é essa a questão. A questão é que a maioria das pessoas relaciona-se com isso de uma forma tão preconceituosa agora como se relacionava antigamente. E, portanto, percebe a ideia? É só neste assim, sentido. não é um preconceito o conteúdo, mas a atitude que as pessoas tomam. Exatamente. Como alguns epistemólogos, Karl Popper e Thomas Kuhn, de facto dizem, as pessoas atuam em relação à ciência e esquecem-se que a ciência também comete erros e que ela evolui. Mas, no entanto, queria umas pequenas observações. Disse que todos nós temos os nossos preconceitos. Quer dizer, algumas vezes pareceu-me, ou eu percebi mal, ou então não ficou bem explicado, e é natural, não se pode explicar tudo, ficou a ideia que o preconceito é uma coisa positiva. Ora, eu quero realçar, não há que não confundir preconceito com estereótipo, porque os estereótipos são positivos ou negativos. Então, um exemplo, os ingleses são pontuais, isto é, um estereótipo positivo. Os brasileiros são alegres, isto é um estereótipo positivo, embora não seja fácil nós sermos objetivos na apreciação sobre as pessoas, como por exemplo um brasileiro, dizer que ele é alegre, é um estereótipo, mas também pode ser um preconceito. Claro, ora, está, os estereótipos podem transformar-se em preconceitos. Que é muito pontual, é um estereótipo, estamos a dizer coisas positivas, mas, apesar de serem positivas, podem também ser subjetivamente preconceituosas, não é? É difícil nós distinguirmos preconceito de estereótipo. No entanto, o estereótipo, por vezes, confunde preconceito com estereótipo. Ora, o estereótipo pode ser negativo ou positivo, enquanto que aquilo que eu queria realçar aqui é que o preconceito é geralmente negativo. O preconceito, a própria palavra assusta. Enquanto que os estereótipos são coisas boas ou más, neste caso, os ingleses são pontuais, é um estereótipo que não corresponde à realidade. Muitas vezes, o preconceito leva a um comportamento de discriminação do outro. O preconceito tem uma carga negativa, geralmente, no campo da filosofia social, da psicologia social, quero dizer, há esta distinção que é preciso fazer. O preconceito tem uma carga comportamental e pode levar à segregação do outro. O racismo, a xenofobia, a misoginia, a homofobia, etc. Por exemplo, dizer que todas as flores são burras, que os ateus não cumprem a sua palavra, ou dizer que os estrangeiros são isto ou são aquilo, ou que os gays são efeminados, são preconceitos que não correspondem à realidade. Portanto, são preconceitos. Agora, aqui eu queria levar aqui, pôr aqui na questão uma questão é o seguinte. Por um lado, esses preconceitos em relação às mulheres, muitos preconceitos em relação às mulheres, aos ateus e aos homossexuais, não correspondem à realidade. Logo são preconceitos, não é? Mas ainda que correspondessem, ainda que fosse verdade que as mulheres sejam isto ou aquilo, ainda que seja verdade que os gays sejam efeminados, que também não é verdade, ainda que seja verdade que alguns estrangeiros são isto ou aquilo, isso também é um preconceito. É um preconceito porque não é verdade. Porque é uma generalização abusiva. É uma generalização abusiva. Mas mesmo que fosse verdade, não deixava de ser também um preconceito. Portanto, isto não há aqui uma situação, é um dilema, é uma contradição. E na filosofia eu gosto de buscar os prós e os contras e de ver que, por um lado, é preconceito, dizer que eles são isto ou são aquilo, porque é uma generalização, mas imitamos que fossem, também e mesmo que fossem, também é um preconceito. Portanto, não sei, portanto, é uma situação dilemática, digamos, é um beco sem saída. Pronto, mas é só para realçar, então, esta carga negativa do preconceito, que não se deve confundir com um estereótipo que eu percebi mal, ou não foi tão clarificado, não se deve
de facto, há que distinguir isso, e que o preconceito é sempre negativo, penso eu. Os ter preconceitos, é claro que concordo perfeitamente consigo, que é impossível nós não termos preconceitos. Eu também tenho os meus, e assumo que há algo mau em mim, e todos nós temos os nossos preconceitos, mas, de facto, é algo negativo. É isso que queria sublinhar. Pronto. Obrigado, Vítor. Mas, o resto, estou perfeitamente de acordo, e é muito interessante a sua exposição. Isso é um preconceito. O que é? Estar de acordo? Não estar de acordo não é preconceito. Eu disse aquilo com que eu, de facto, não estava tão bem esclarecido, mas, se calhar, eu não percebi bem. Mas estás de acordo com o João Carlos, porque os teus preconceitos te levam a estar de acordo com o João Carlos? Podes repetir a pergunta, faz favor. Estás de acordo com o João Carlos porque os teus preconceitos te levam a estar de acordo com o João Carlos? Sim, estou. Boa. Ok. Maria, a Paula Guimarães, está ali com o braço no ar. Oh, Tomás, desculpa lá, Paula, peço imensa desculpa. Posso só responder assim, muito sumariamente, Força. Assim, telegraficamente à intervenção do Vítor? Desde que não seja em código Morse, pode ser. Não é. É em português. Bom, então, só muito rapidamente e depois passamos a palavra. Os meus preconceitos, nesse ponto, não estão de acordo com os preconceitos do Vítor. Porquê? Porque, à luz daquela definição que dei inicialmente de preconceito, primeiro, eu não confundo preconceito com estereótipo, apesar de, às vezes, as noções poderem ser confundidas, e de um preconceito poder ser um estereótipo e um estereótipo poder basear-se num preconceito, ou poder originar um preconceito. Mas não parece que haja aqui essa confusão. De qualquer forma, eu creio que o Vítor deixou claro que, do ponto de vista dele, e é esta, se quiser, é esta a visão que eu considero que é, digamos assim, a habitual. Portanto, penso que o Vítor exprimiu bem a noção que, digamos assim, normal ou habitual que se tem do que são os preconceitos. Eu deixei de te ver, Tomás, estou a ver aqui uma imagem, ainda está toda a gente em linha, tu ainda estás, também não estás? E eu ainda estou? Sim? Ok, pronto. Tudo bem. Ora, eu penso que o Vítor exprimiu bem e foi absolutamente claro naquilo que disse, mas eu precisamente, com a definição que dei logo de início do que é que entendia por preconceito, no sentido etimológico, eu manifestei imediatamente contra esta visão, que é aquela que é habitual, e que eu considero, se quiserem, neste aspecto, espero que o Vítor não me leve a mal, mas quer dizer, é uma visão que, apesar de ser a dominante, de ser a habitual, eu considero-a preconceituosa sobre os preconceitos. Porquê? Porque trata todos os preconceitos como se fossem coisas, como se fossem falsos, e o Vítor disse isso explicitamente: se é preconceito é falso, e se é preconceito então é negativo. E eu não considero nem que todos os preconceitos sejam necessariamente falsos, nem que todos os preconceitos sejam necessariamente negativos. Por exemplo, deixa-me dar... João Carlos, eu acho que o Vítor não disse isso, sinceramente. Ele até disse que podia ser verdadeiro. Os conceitos eram falsos. Até podia ser verdadeiro. Claro, podiam ser verdadeiros. Eu disse que o Big Bang e o facto dos homens serem todos iguais, isso não é um preconceito, isso para mim é uma verdade. O Big Bang é um facto e todos os homens têm e são iguais em direitos. Isso para mim é verdade. Acho que é um preconceito. Mas se as pessoas aceitarem essa verdade, sem a examinar, sem a discutir, sem a analisar, sem refletir sobre ela, apenas porque ouvem dizer isso, apenas porque toda a gente repete isso, então isso transforma-se num preconceito. Mas será que nós precisamos de examinar as coisas sempre? Então, todas as verdades que nós acreditamos, ou tudo aquilo que nós pensamos, se o fazemos, se o pensamos ou acreditamos, se foi feito sem ter sido pensado, é logicamente necessariamente um preconceito pelo facto de não ter sido pensado. Foi essa a definição que eu dei no início, quer dizer, isto é uma questão de definição. Ou seja, se um preconceito é um pré-conceito, é uma ideia, ou uma crença, uma opinião que nós temos, independentemente de ser verdadeira ou falsa, independentemente de ser positiva ou negativa, independentemente de ser, digamos, útil ou prejudicial, é simplesmente, em termos neutrais, ok? Não tem nenhuma conotação, não tem que ter... Eu sei que habitualmente nós usamos o termo preconceito associando-lhe alguma carga moral negativa. E era precisamente contra essa ideia que eu me estava a bater há pouco. Quer dizer, repare uma coisa, a maior parte das pessoas pensa ou aceita, sem grande discussão, sem grande análise, sem grande reflexão filosófica, sem ter estudado filosofia moral, que as pessoas, no fundo, que nós devemos respeitar os outros,
que não nos é permitido fazer tudo o que nos apetece, tudo o que nos dá na real gana, que, no fundo, a velha máxima, ou a velha regra de ouro, que a velha máxima que diz não faças aos outros aquilo que não queres que os outros te façam, ou faz aos outros aquilo que gostarias que eles te fizessem, digamos pela positiva, que é uma boa máxima. Mas a maior parte das pessoas, se calhar algumas nem sequer conhecem isto, ou ouviram, e podem aceitar isto como verdade, ok? E podemos até admitir que é verdade, que é uma boa ideia, digamos que é um bom princípio, que é uma boa regra, e ela é útil. É bom que as pessoas acreditem nisso e pensem isso, e vamos admitir. Repare, e, no entanto, podem aceitar isto sem nunca ter investigado, sem nunca ter analisado, sem nunca ter estudado ética, sem nunca ter feito nenhuma reflexão filosófica, porque quando se pergunta às pessoas, mas porquê é que você concorda com isso? E veja, eu com 30 anos, o Vítor se calhar tem mais do que eu de ensino, mas eu tenho 31 anos já de professor de filosofia. E sou professor não apenas a jovens de 15, 16, 17 ou 18 anos, mas como já fui professor à noite, já tive alunos adultos, pessoas com 20, 30, 40, 50 e 60. E não só isso, quer dizer, eu não estou vivo apenas nas aulas, quer dizer, eu observo o mundo, vejo televisão, tenho computador, ando na rua, ando nos transportes públicos, e portanto eu convivo com muitas pessoas fora das aulas. A maior parte das pessoas, se calhar, aceita esta ideia como boa, sem nunca ter propriamente... e ela é boa. E é boa, ok? Portanto, aceita como boa e ela é boa. E, no entanto, as pessoas aceitam. E se você for perguntar, e se calhar já perguntou, não faço ideia, mas eu já perguntei isto aos meus alunos. Pergunto, concordam com esta ideia? Primeiro percebem a ideia, e depois pergunto-lhes se concordam, e depois pergunto-lhes porquê. E a maior parte deles não me sabe dizer porquê. Ok? Não me sabe dizer porquê. E a maior parte das pessoas, se calhar, não tem, digamos assim, pelo menos uma forma articulada, uma razão articulada, porque nunca pensou nisso muito seriamente. Se calhar aceita essa ideia de que devemos respeitar os outros, de que, no fundo, a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade dos outros. Todas estas ideias feitas que nós ouvimos, e algumas delas são boas, algumas delas são úteis, socialmente úteis e são moralmente válidas. E, no entanto, se calhar a maior parte... E as pessoas precisam delas. E a sociedade, se calhar, precisa delas. E se calhar, muitas João vezes... Carlos, não, tenho uma dúvida. É tudo o que nós acreditamos e pensamos sem ter raciocinado e sem termos interrogado e posto em causa, é um preconceito? Bom, é um bocadinho nesse sentido que eu estava a usar o termo. Ou seja, todas as nossas ideias, crenças e opiniões que não foram adquiridas mediante um processo, digamos, racional ou empírico de investigação, que não foram previamente examinadas, mas que simplesmente nós aceitamos como verdadeiras, ok? Como verdadeiras ou como válidas, sem as termos submetido ao crivo da crítica, sem termos refletido sobre elas, então são pré-conceitos. Ou seja, são conceitos prévios. Não concordo. Por exemplo, amar o outro. Nós devemos amar o outro. Esta ideia que nós devemos amar os outros por um lado, poderemos pensar, é algo intuitivo no ser humano para amar. Portanto, nós... Não me disseram para eu que eu devo... Quer dizer, é claro que tudo aquilo que é ensinado, mas não é... Eu não pensei nisso, não foi examinado por mim, e eu concordo, portanto, concordo que nós de facto devemos ser fraternos, devemos ser respeitadores para com os outros. Isso a mim é algo intuitivo, não é algo que foi pensado, e não é um preconceito, antes pelo contrário. Então, e se a gente perguntar assim, mas porquê é que devemos amar os outros e respeitar os outros? É aí que começa a filosofia. Eu sinto em mim isso. Mas é aí que começa não foi pensado, não foi raciocinado, não foi tematizado, não pus isso em causa, porque é algo da minha psique, é uma coisa que brota em mim, se calhar às vezes ainda bem. Por si próprio. É algo evidente por si próprio e não precisa ser examinado. Esta ideia de respeito pelo outro. Se calhar há ideias, é essa a ideia que eu estava a tentar defender. E se calhar há ideias, ou há preconceitos, que podem até ser úteis, podem até ser verdadeiros, que se calhar até é boa ideia que não estejamos todos o tempo inteiro a querer analisá-los e examiná-los e discuti-los, porque se calhar, porque muitas das pessoas não têm paciência, não têm vontade, não têm disposição para isso. Eventualmente podem não encontrar logo boas razões para acreditar naquilo e podem fazer aquilo que o Tomás, usar aquela expressão que o Tomás gostou, podem saltar facilmente digamos assim, da frigideira do dogmatismo para o lume do ceticismo ou vice-versa. A questão é saber, será que seria boa ideia que todos, a tempo inteiro,
toda a gente, toda a sociedade, toda a humanidade estivesse sempre a discutir, a analisar, a examinar todas as ideias que dá como verdadeiras, que dá como adquiridas, que para si próprias são óbvias, mesmo sem nenhuma, digamos assim, sem ter sido resultado de uma investigação racional. Porque, no fundo, repara, às vezes até parece que é isso que a filosofia pretende. Percebe? Desde Sócrates e passando pela alegoria da caverna do Platão, até parece, às vezes, dá a ideia, porventura ilusória, mas quer dizer que seria um bocadinho esse quase o ideal da filosofia, que todos os homens, todos os seres humanos, melhor dizendo, perdoem-me agora o preconceito, que todos os seres humanos fossem filósofos, se tornassem filósofos. E às vezes há até o preconceito que todos os seres humanos o são. É claro que para defender uma coisa dessa é preciso alargar muito o conceito de filósofo. Quer dizer, se a gente usar o termo filósofo para todas as pessoas, no sentido aristotélico, todos os homens têm naturalmente vontade ou necessidade de saber, isto é, qualquer tipo de curiosidade ou vontade de saber seria filosofia. Bom, então, nesse sentido, todos os seres humanos são filósofos. Mas é óbvio que o termo filosofia não faz muito sentido a esse nível, quer dizer, nem toda a curiosidade ou toda a curiosidade intelectual é filosófica e nem todo o pensamento é filosófico, e, portanto, a questão é só este o meu ponto. Se aceitarmos, e pelos vistos o Vítor não aceita, a definição que eu dei, neutral, digamos assim, de preconceito, e pensa que os preconceitos são necessariamente negativos, então, repare, se nós temos determinadas ideias que na prática até se revelam, por exemplo, para uma coisa, deixe-me dar outro exemplo. Se calhar a maioria das pessoas está convencida de que há um bem, há um mal, e de que nós devemos esforçar-nos para fazer um bem e para evitar o mal. E lutar pelo bem e lutar contra o mal. Tal como estão, se calhar, a maior parte das pessoas, e ainda bem, convencidas de que a vida tem sentido. E até, provavelmente, convencidas de que a sua vida tem um determinado sentido, ou que a vida tem um determinado sentido, ou que a vida só tem sentido porque, bom, sei lá, porque Deus existe, ou porque outra coisa qualquer. Ora bem, se calhar essas crenças até podem ser úteis muitas vezes, porque, olha, dão sossego e conforto e consolo a essas pessoas. Porque, eventualmente, a ideia, se toda a gente começasse a discutir a ideia, será que há mesmo um bem e um mal? Será que o bem e o mal existem? Será que, no fundo, o bem e o mal... Os filósofos fazem isto, evidentemente, claro que fazem. E as pessoas que querem pensar estas coisas, evidentemente, não só fazem, como devem fazê-lo. Mas, se toda a gente se pusesse agora a pensar, mas será que realmente o bem e o mal existem? Será que o bem e o mal... Então, mas porquê é que eu devo respeitar os outros? Até porquê é que eu devo amar os outros? Até porquê é que eu não posso fazer tudo aquilo que quero? Porque depois a gente vê eu constato isto na minha vida, quer dizer, não só como professor, mas na minha vida diária. A maior parte das pessoas, quando é confrontada, digamos, com dúvidas acerca dos seus preconceitos, acerca dessas crenças que adquiriu sem reflexão, sem exame, sem investigação, muitas vezes, das duas, ou se agarram teimosamente, dogmaticamente a elas, contra todos os factos e todos os argumentos que as possam pôr em causa, ou então, muitas vezes, salta imediatamente para o lado contrário, ou seja, precisamente... Mas, João Carlos, deixa-me moderar-te um bocadinho. Deixa-me moderar-te um bocadinho. Isto é professores de filosofia aqui. Ter professores de filosofia aqui é complicado. Logo dois. Ali a Paula muito bem comportada de braço no ar. Deixa-me só ver se, antes de passarmos à Paula, ver se eu consegui perceber então o que distingue a tua posição da posição do Vítor, sem querer entrar aqui também em distinções conceptuais, porque não será isso que interessa aqui, não é? Estipular os conceitos, tanto que tu definiste logo de início o conceito. Mas se aceitarmos que o Vítor ama as pessoas sem reflexão, okay? Imagino que hoje em dia já não seja assim, mas ele começou a amar as pessoas sem reflexão. Não é preciso ter um argumento para dizer que devemos amar o próximo ou que todas as pessoas têm direitos. Não é preciso eu ter esse argumento para... Deixa-me só ver se consigo terminar o raciocínio. Espera aí. Estaríamos... Ou seja, não é necessário haver uma carga negativa para algo ser um preconceito. Tu estarias a categorizar, se eu te pedisse para pegar numa gaveta e pôr aquilo que o Vítor acabou de dizer, tu porias na gaveta do preconceito. A minha pergunta é, um talibã, não é? Que tem exatamente as ideias contrárias do Vítor e diz, eu devo odiar as pessoas de outra religião ou as mulheres, por exemplo, algo assim, ou menosprezá-las.
aquilo que o Vítor descreveu há pouco, e que nós encaramos como positivo, aquilo que eu acabei de escrever do Talibã, tu pões na mesma categoria, independentemente de acharmos que um é bom ou outro é mau. Ou seja, sentimentos ou que seja, ou crenças que nós temos não refletidas, será isso? Sim, sim. Só que num caso seria um preconceito positivo, útil, socialmente válido, diga, moralmente válido, e no outro caso seria um preconceito negativo, prejudicial, nocivo. Obviamente. Foi uma pergunta que foi feita aqui pelo Pedro, portanto acho que... Sim. Essa é a minha posição. Ok, agora se isso é um preconceito para ti e para o Vítor, isso era outra discussão, e acho que não é aqui muito interessante, né? Ver se é ou não um preconceito ou se é um estereótipo. Sim, claro. Ok, Paula, força. Pode ativar, pode ligar o som. Ok, boa noite, estou a gostar muito. Boa noite. Eu queria dizer o seguinte, eu até escrevi que era para não me perder. Se há preconceitos nas ciências naturais que, na sua maioria, são devidas à ignorância, já nas ciências humanas será sempre impossível acabar com os conceitos, porque não se pode provar teorias fazendo experiências com a humanidade. Ou seja, estamos condenados a não conseguir tirar dúvidas sobre as ideias que formamos, por exemplo, sobre a parte humana. A ver, enquanto nas ciências poderemos, a pouco e pouco, aproximar-nos de um conceito certo, nas ciências humanas isso será sempre impossível. Eu nunca me esqueço de uma aula que tive de sociologia, em que a professora começou por nos pôr uma quantidade de frases que a maioria achavam que estavam certas, e depois nos veio dizer que todas elas estavam erradas, demonstradas por exemplo, com questionários e com os métodos que a sociologia usa. Todas estavam erradas e todas elas nos pareciam todas verdadeiras. É muito engraçado, portanto. Mas há coisas que talvez se possam provar de uma forma ligeira por questionários, mas nunca serão provadas como se prova nas ciências em que se fazem experiências para provar. Porque com a humanidade não se pode fazer experiências e, portanto, serão sempre teorias com alguma carga, digamos, de dúvida, está a ver? Pronto, falamos de probabilidade e não de certeza. Exatamente, não poderá ser nunca certeza. Portanto, esses preconceitos nunca desaparecem na parte das ideias sobre as ciências humanas. Então, aceita aquele meu perigo do ceticismo que eu falei atrás, não é? Pelo menos no caso das ciências humanas, podemos cair no perigo de um ceticismo em que não sabemos se estamos a falar de verdade. E caímos, e a prova disso é todas estas teorias sobre políticas, as ideias que temos, que nunca se consegue demonstrar nada, não é? Porque se uma pessoa interpreta uma conclusão que há na sociedade, dizendo que as pessoas são muito mais felizes com este partido no governo ou são muito mais felizes com outro partido no governo, nunca se pode chegar à conclusão certa. Será sempre uma ideia por provar, está a ver? Por provar. Oh, Paula, já conseguiu criar ali uma reação no João Paulo, que diz nada mais errado, mas isso são os preconceitos dele, a dizer. Ok, pronto, é João Carlos, força. Queres dizer alguma coisa? Nem sei, quer dizer, tenho vontade, mas por outro lado há tantas pessoas que querem participar, já estou aqui a ver... Olha, então deixa eu vir aqui o Pedro, que é um bocado fez uma questão. Mas eu não quero monopolizar isto, percebes? Não, vai guardando aí notas então, vou pedir ao Pedro para falar. Pedro, força. Tens que ligar o som, Pedro. Isto estava aqui a carregar no botão errado. É o Zé Pedro, viva lá, estás bom? Tudo bem, tive aqui um preconceito com o botão. Olha, enfim, eu percebi que na definição de preconceito do João Carlos, enfim, é uma definição abrangente que até tendo de facto a ser da mesma opinião. Preconceito é tudo aquilo que nós temos antes de, não é? Aliás, parece-me que da própria palavra deriva isso. Mas esta forma abrangente, de facto, põe o preconceito num local de alguma relevância, porque o preconceito visto desta forma seria um dos motores da organização e da evolução humana, digo eu. Claro, não é? Claro. A capacidade de criar e acreditar em mitos,
sem questionar, permitiu a organização, a cooperação da sociedade. O Araripa, que é um tipo que eu acho que é muito engraçado, fala dos mitos do dólar, da Peugeot, da religião, dos direitos humanos. Tudo isto são construções humanas baseadas em preconceitos que a maior parte da população, digo eu, acredita e permite que colabore e que se organize em grupos de milhões e, portanto, nesta medida o preconceito é de facto fundamental para que andemos todos aqui. Estou a ver bem a coisa, portanto, eu agora tenho uma interrogação no fim. É esta a visão de preconceito que defende? Está-me a perguntar a mim, Pedro? Sim. Sim, é essa a visão de preconceito que eu defendo, exatamente. Essa definição, se quiser, abrangente e assim, neutral do ponto de vista moral. Agora, é evidente que há preconceitos que podem ser bons, outros maus, uns positivos, outros negativos, outros verdadeiros, outros falsos, uns úteis, outros não só inúteis como prejudiciais. Isso sim. Claro. Não, aliás, a Ana Guerreiro há bocado falava, a construção do cérebro. De facto, nós até determinada idade vivemos sob preconceito, porque absorvemos todo o conhecimento que absorvemos vai criando em nós. Certo. Sim, mas a capacidade de questionar surge a partir de uma certa idade, onde já existe toda uma construção prévia. Sim, existe toda uma construção do nosso cérebro, construção física. Agora muito até antes da gente começar a examinar ou a analisá-los criticamente, claro. Muito bem, pronto. Obrigado, encerro o meu caso. Obrigado. João Paulo, força. Espera aí, estou a ativar no quadradinho errado. Tenta agora. Sim, obrigado. Boa, já está. Sim, boa noite a todos e a todas. Boa noite. E especialmente ao João Carlos Silva, também estou a gostar muito da sua palestra. Eu confesso que vinha para... É uma conversa amigável. Sim, isso, exatamente, sim. Não é palestra, obviamente. Eu vinha para este café filosófico com um certo preconceito. Vinha com um preconceito porque, como é que é? Então está a defender a ideia de que nem todos os preconceitos de facto são dignos de crítica ou necessariamente negativos. Ouvi os seus argumentos e em parte concordo muito com eles. Acontece que de facto que há, penso eu, que há uma separação do conceito de preconceito em filosofia da minha área, que é a área da sociologia. E, portanto, normalmente a ideia de preconceito na área da sociologia é associada precisamente a um conjunto de ideias que podem ser negativas ou positivas sobre determinados objetos, sem termos, de facto, uma informação prévia ou minimamente sustentada ou válida sobre ela. E, nesse sentido, acho que é importante eliminarmos os preconceitos no sentido em que é fundamental que as pessoas produzam juízos de valor sobre os objetos sobre os quais se pronunciam a partir de informação válida e não a partir de estereótipos ou a partir da influência da cultura ou daquilo que ouviram dos pais, da tradição, etc. E, portanto, sim, estou a gostar concordo com muito daquilo que disse, ainda que acho que, de facto, o preconceito à partida tem de ser combatido e tem de ser recusado. Porque, de facto, não se baseia na informação mais válida e mais acertada. Agora, eu queria referir uma coisa, quem é que falou há pouco? Foi a Paula... quem é que foi? A Paula Guimarães. Foi a Paula Guimarães que falou das ciências humanas, pois eu acho que ela se pronunciou de uma forma algo preconceituosa sobre o conhecimento. Com todo o respeito, eu ia dizer o mesmo. Eu vou apenas dar um exemplo. Eu até nem vou recorrer a exemplos da sociologia, mas por que razão é que sabemos que é muito mais provável... Aliás, vou dar um exemplo da sociologia, um da sociologia e outro da economia. Porque é que é muito mais provável numa sociedade industrial as famílias serem nucleares em vez de serem famílias alargadas, como nas famílias, como sucedia nas sociedades pré-modernas ou nas sociedades pré-industriais?
ou pré-industrializadas. É um mero acaso? Não temos esse conhecimento? As ciências sociais não sabem porque é que isso acontece? Não sabem porque é que hoje as famílias têm 2, 3 filhos, na maior parte dos casos, enquanto os nossos avós no mundo rural tinham 7, 8, 10 filhos? Não sabemos porquê. Sabemos, e sabemos isso porque temos conhecimento sociológico das ciências sociais e humanas. Um outro exemplo, da economia. Todos já ouvimos falar das leis da oferta e da procura. Portanto, em condições normais de mercado, não importa agora se somos ou não somos a favor do mercado, mas em condições normais de mercado, de facto, quando um determinado bem se torna mais raro, o preço desse bem tende a aumentar. Porque é que neste momento sabemos que estamos a enfrentar uma situação de inflação? Sabemos, precisamente, porque esta pandemia veio introduzir uma série de problemas no funcionamento da economia, reduzindo a produção de muitos bens e de muitos serviços. Isso está a ter um efeito de maior rarefação de determinados bens e determinados serviços, e está-se a traduzir num aumento dos preços. Isso é um conhecimento das ciências sociais humanas. Peço imensa desculpa, mas não. As ciências sociais humanas produzem conhecimento, esse conhecimento é válido e podemos basear-nos nesse conhecimento para compreender a realidade e para nos pronunciarmos validamente sobre ele. Peço desculpa, eu não disse que era impossível, eu disse que era mais difícil destruir os preconceitos, eu não disse que era impossível. Pronto, ok. É óbvio que eu até dei um exemplo em que isso, com a primeira aula, em que a professora nos demonstrou por inquéritos que eram exatamente ao contrário daquilo que nós imaginámos. E era uma professora de sociologia. Pois, portanto, eu não disse que era impossível criar... Eu disse Paulo, que era ela mais estava difícil. a transmitir era conhecimento da sociologia, conhecimento das ciências sociais e humanas. Digo-se que é mais difícil, Sim, será mais ok. difícil de demonstrar acabar com certos preconceitos nas ciências humanas do que nas ciências naturais. E, portanto, teremos de lidar com eles. Nós tínhamos aqui uma questão da Micaela que ficou para trás, mas eu acho que é interessante porque dá-nos outra perspectiva. Eu vou ler logo o início. Como é que eu passo do preconceito ao despreconceito? Não é? Se é possível passar do preconceito ao despreconceito. Como posso saber que o Big Bang é verdade? Seguindo esta reflexão, o que é que posso saber e como posso saber, visto que no meu dia-a-dia não tenho acesso a um kit de método científico ambulante que me permita testar e, consequentemente, provar ou desaprovar tudo. Portanto, pelo menos esta acessão de preconceito que o João Carlos usou há pouco, que era de nós confiamos na ciência, confiamos em quem sabe mais do que nós, como é que podemos passar desse preconceito ao despreconceito? É uma ou pergunta se para devemos, mim? Não é? A questão É uma pergunta para mim? Sim, João Carlos, acho que sim. Ok, muito bem. Bom, então, primeiro, parece-me inevitável que nós, quer dizer, natural, inevitável, impossível de evitar, e até natural, e até, quer dizer, incontornável, que determinadas ideias, independentemente de elas serem verdadeiras ou falsas, como, por exemplo, determinadas teorias ou hipóteses científicas, que nos chegam e que nós aceitemos como boas ou como verdadeiras, sendo nós próprios termos tido possibilidade, ou alguma vez virmos a ter possibilidade de, por nós próprios, virmos a saber, digamos assim, virmos a saber de facto se elas são verdadeiras ou falsas. Repare, é inevitável, e quer dizer, nós temos inevitavelmente de confiar um pouco uns nos outros e nas autoridades competentes, quer dizer. É impossível. Agora, se achamos que os cosmólogos e os astrónomos são as pessoas que, de facto, dedicam a vida, ou os sociólogos, no caso da sociedade, ou os economistas, no caso da economia, ou os médicos, no caso da medicina, são as pessoas que passam a vida, que têm, digamos, como função, que têm esse trabalho, têm essa missão, de tentar produzir conhecimento sobre o universo, ou sobre o corpo humano, ou sobre a sociedade, ou sobre a economia. É evidente que com o progresso que houve no conhecimento e com a especialização,
as pessoas não têm nem nunca tiveram, e agora cada vez menos, e daqui para a frente muito menos, possibilidade de verificar por si próprias a verdade de todas as ideias, de todas as teorias científicas que nos chegam. Quer dizer, é impossível, portanto, há aqui um princípio. Ainda que, digamos, um argumento da autoridade seja sempre falível, a gente sabe, não é no argumento da autoridade dizer assim, olha, é assim porque os cientistas dizem, houve um Big Bang porque os astrónomos e os cosmólogos dizem. Ou é assim, ou o vírus, a melhor forma de combater o vírus é esta porque os médicos dizem, a Organização Mundial de Saúde diz. Bom, repare, é evidente que não há aqui infalibilidade, a gente sabe. Agora, é claro, se queremos passar de um preconceito a um conceito, não é preciso chamar de despreconceito, quer dizer, é simplesmente um conceito. O que temos que fazer, caso isso nos interesse, caso o preconceito que temos, nós quisermos transformá-lo num conceito, o que temos é que tentarmos informar, na medida do possível, procurar conhecimento junto de quem sabe mais do que nós nessa matéria, nos livros, estudando, interrogando quem, de alguma maneira, sabe mais. Porquê? Porque se dedicou a investigar isso. Professores, académicos, etc. Quer dizer, que, de alguma forma, ou estudando por todos os meios, para sabermos se realmente temos boas razões para acreditar naquilo, ou pensando por nós próprios, no caso, por exemplo, de ideias filosóficas. Ou estudando teorias, procurando pesar prós e contras, argumentos a favor e argumentos contra, que provas é que há disto, que razões é que há para aquilo. Quer dizer, e isso, se nós queremos realmente passar de um preconceito a um conceito ou um despreconceito, como não me lembro o nome da pessoa. Micaela. Que a Micaela usou. Repare, é óbvio que temos que fazer algum esforço para isso. E esse esforço implica vontade de saber, implica digamos, necessidade de nos informarmos, o que não quer dizer que seja necessário fazer um curso superior ou fazer um doutoramento numa área para nós próprios virmos a investigar isso. A maior parte de nós, claro, não é possível. E, portanto, teremos inevitavelmente de confiar nas pessoas que sabem mais do que nós, porque se dedicam a vida a fazer isso. Agora isso aí, a partir desse momento, já não é propriamente um preconceito. Passa a ser um conceito, o que não quer dizer que ele seja verdadeiro, porque as autoridades também se enganam, a gente sabe que não há autoridades infalíveis, e não é apenas na religião ou na política, é também na ciência. E, portanto, os cientistas também se enganam, também erram, como nós sabemos, as teorias também mudam, às vezes mudam em função dos factos, mudam em função das provas, mudam em função das evidências, ou mudam em função de teorias melhores, que explicam mais e melhor os mesmos factos. E, portanto, agora, claro que é possível nós abandonarmos os preconceitos, ou pelo menos alguns, não todos, mas alguns, e, digamos assim, evoluirmos para conceitos. Agora, como fazer isso? E é possível alguma vez a gente abdicar por completo dos preconceitos e atingirmos um estado, digamos assim, de perfeição intelectual em que sejamos completamente desprovidos de preconceitos? Não me parece. É só isso que eu acho, que não me parece. Deixa-me ver o que é que a Micaela tem a dizer, que se calhar vai-te contrariar. Okay. Micaela. Já estou transmutada? Estão-me a ouvir? Transmutada. Olha, vou só ser chata, ok? E continuar a bater na mesma tecla. Por exemplo, se eu for procurar pessoas que sabem mais que eu para me ajudarem a perceber se Deus existe ou não existe, eu posso ir procurar Christopher Hitchens, que é o rei dos ateus, não é? E ler os livros dele. Mas também posso ir procurar o padre Tolentino. Eu creio que se chamasse que existe um padre Tolentino. Tolentino Mendonça. É cardeal. Isso, que escreve coisas lindas a favor da crença em Deus. Como é que eu seleciono informação? Usando a sua razão. Pensando na sua cabeça. E repare, se calhar, deixe-me brincar consigo, se calhar nenhuma das duas referências que fez, se calhar nem o padre Tolentino, nem o Christopher Hitchens, são exatamente as melhores fontes ou as melhores autoridades para, digamos, para isso. Se calhar, se realmente a questão de saber se Deus existe ou não existe lhe interessa, evidentemente,
que a primeira coisa que tem que fazer é pensar sobre isso. Agora, repare, ao longo de 2500 anos de filosofia, já se produziram obras de gênio sobre essa questão e continuam a produzir-se. E é claro que ainda não há nenhum consenso sobre essa questão. Não há nenhum consenso filosófico nem científico sobre a existência de Deus. E, portanto, quer dizer que esse continua a ser um problema filosoficamente em aberto. Ora, o que não significa que todos os argumentos sejam igualmente bons ou que sejam igualmente válidos. Agora, para você avaliar isso, evidentemente, se calhar o melhor é esquecer o Christopher Hitchens e o padre Tolentino de Mendonça, e o melhor se calhar que tem a fazer é procurar outras fontes, outras autoridades, digamos assim, mas não é para acreditar, ou para dizer assim, eu gosto mais desta, ou esta aqui, eu gosto mais desta porque esta vai mais ao encontro dos meus próprios preconceitos ou das minhas próprias crenças. E, portanto, vou acreditar naquilo que diz o São Tomás de Aquino, ou naquilo que diz o Kant, ou naquilo que diz o Marx ou o Nietzsche, porque eu, como sou ateu, gosto mais do Nietzsche ou do Marx, e o outro, como é crente, gosta mais do São Tomás de Aquino ou do Leibniz. Quer dizer, digamos, essa seria uma visão preconceituosa da coisa. O que há a fazer, e é isso que os filósofos procuram fazer na medida do possível, é tentar, independentemente de quem disse o quê, de quem foi a autoridade, de quem foi, não interessa saber se foi Platão, ou Aristóteles, ou São Tomás de Aquino, ou Kant, ou Descartes, ou Leibniz, ou Marx, ou Nietzsche. A questão é saber, as ideias que eles defenderam estão bem justificadas? A sua crença ou a sua descrença em Deus tem bons argumentos? E quais são, independentemente de quem disse o quê, vamos lá avaliar os argumentos. Estes argumentos são bons, são fortes, ou seja, as razões que eles nos dão para defender o seu ateísmo ou o seu teísmo são razões fortes, são razões válidas, digamos assim, são racionalmente persuasivas. E quando você faz isso, está a fazer filosofia pela sua própria cabeça. Não está apenas a procurar saber o que é que pensou o filósofo A, B ou C, digamos, tentando ajustá-la às suas próprias crenças, ou pensando assim, eu gosto mais deste porque ele pensa como eu, porque é assim que a gente sabe que a maior parte das pessoas funciona, quer dizer, mas essa não é a melhor maneira de investigar a verdade. Assim, olha, eu, como sou ateu, vou ler as obras do Nietzsche e vou dizer, cá está, é exatamente isto que eu penso. Portanto, ele tem razão porque ele pensa como eu, bué da fixe. Ou o Marx, a religião é o ópio do povo. Eu sempre pensei assim, portanto, o Marx tem razão. Obviamente não é assim que se faz filosofia, quer dizer, obviamente os filósofos devem tentar pesar e supesar criticamente os argumentos e ver, vamos lá ver, mesmo que a gente não possa ter certezas absolutas em relação a isto, por exemplo, em relação à questão da existência de Deus, mesmo que nunca venhamos a saber sequer se há Deus ou não há, ou sequer venhamos a saber alguma vez se podemos saber isso, porque nem sequer temos essa certeza. No entanto, como a questão é de tal relevância, não é, para nós, porque a questão de saber se Deus existe ou não existe não é uma questão qualquer, é uma questão que faz toda a diferença para a nossa vida a todos os níveis, e, portanto, acreditar ou não acreditar em Deus não é uma questão puramente abstrata ou teórica, que não tenha quaisquer implicações morais, existenciais, quer dizer, para a nossa vida tem, a gente sabe que tem, e, portanto, é uma questão de tal forma importante, independentemente, digamos, da curiosidade intelectual, está muito para além disso, está com uma questão do sentido da vida, se calhar vale a pena, pelo menos quem tiver vontade de saber a verdade e não apenas de acreditar naquilo que lhe convém ou que é mais confortável ou mais cómodo, se calhar vale a pena fazer esse esforço. E isso significa, evidentemente, tentar sair do preconceito, seja ele um preconceito ateísta, seja ele um preconceito teísta, para tentar chegar à verdade, mesmo que a gente não tenha qualquer garantia de que alguma vez lá cheguemos ou que venhamos a saber efetivamente qual é essa verdade. João Carlos, mas, pelo menos, fazemos um esforço. Tu és uma máquina, pá. Agora eu percebo a grossura dos teus volumes ali, pá. Ora, deixa-me pegar então neste tema, ou neste conceito de Deus, e queria ver o que é que respondes a isto. A maior parte das pessoas que eu conheço, e acho que tu conheces, acredita em Deus, não por desconhecer os argumentos contra e a favor da existência de Deus, muitas vezes até conhecem, não é? Mas não acreditam em Deus por causa dos argumentos a favor da existência de Deus. Minha pergunta é, as pessoas acreditam por fé, independentemente do que acharmos o que isso é, mas tu pões a fé, a pergunta é muito simples, a fé é um preconceito? Quem acredita quem é motivado a acreditar não devido a um argumento, mas pá, por fé, o que quer que isso seja, a fé é um preconceito? A fé em Deus, atenção. Sim. Não sei se lhe chamaria um preconceito, mas acho que a fé pode gerar preconceitos. E podemos ter preconceitos a favor ou contra a fé, sim.
Agora, não chamaria a fé um preconceito. Quer dizer, fé, estás a pensar em fé em Deus. Acreditar em Deus não devido a uma análise do conceito de Deus ou das provas então, nesse para a sentido, existência de Deus, mas se por uma fé. pessoa tem fé em Deus, sem nunca ter examinado a questão, sem nunca ter refletido seriamente sobre ela, sem nunca ter, digamos, analisado minimamente que argumentos é que há sobre isso, mas apenas porque foi criado ou educado dessa maneira, ou porque a sociedade em que vive acredita nisso. E a pessoa aceita isso como verdade porque é essa a tradição, ou o costume, ou a religião dos seus pais e da sua família e da sua comunidade. Então, nesse sentido, pode ser um preconceito. Mas não era isso, desculpa, João, mas não era esse o caso. A pessoa analisou os argumentos a favor e contra e é levada a acreditar, não por causa dos argumentos a favor, não é? Até podíamos usar o exemplo contrário, mas já que estamos neste, pronto. Não é levada a acreditar, ou a sua motivação para acreditar é extra-racional, sabes? Não é um argumento racional, é outra coisa qualquer. Sim. Mas conhece os argumentos. É nesse sentido que estás a perguntar se essa fé, digamos, extra-racional pode ser entendida como um preconceito. Sim. Quer dizer, não sei se pode. Teria que pensar um bocadinho nisso, se essa fé nesse sentido pode ser. Agora, acreditar que a fé é uma boa garantia para aceitar uma determinada crença como verdadeira, isso já pode ser um preconceito. Não sei se me entendes dizer assim. Olha, sim. Por exemplo, porque há muitos crentes que estão dispostos a aceitar aquilo que tu estás a dizer assim, não é por razões, não é por argumentos lógicos ou metafísicos que acreditam em Deus. É porque têm fé. Pronto. E, portanto, essas pessoas, evidentemente, estão convencidas que a fé nos dá acesso a uma verdade qualquer que consideram superior, independentemente da razão, fora da razão. Eventualmente até acima, porque normalmente pensam que não está abaixo da razão, pensam que está acima, podem pôr fora, no sentido, digamos assim, dizer, olha, para não serem politicamente incorretas, mas a maior parte dos crentes pensa que a fé está acima da razão. Aliás, quando se pensava na Idade Média, em que a razão era simplesmente, e a filosofia era posta ao serviço da teologia, a fé era, digamos assim, e a razão era posta ao serviço da fé. Mas os dogmas da fé não se discutiam. E como é que nós sabíamos se os dogmas da fé eram verdadeiros? Por fé. Porque era essa a tradição, porque era isso que vinha nos livros, porque era isso que estava escrito na Bíblia, porque era isso que ensinavam os padres da Igreja e porque era isso que era obrigatório acreditar, evidentemente. Agora, portanto, isto quer dizer que essa atitude, digamos assim, de aceitação da verdade dos dogmas ou do poder e do valor da fé para aceder à verdade, isso sim, isso pode ser entendido como um preconceito, parece-me a mim. Ok. Olha, meu caro, não está mais ninguém de braço no ar. Não está mais ninguém de braço no ar, então eu vou aproveitar também daqui um bocado, temos que desligar. Amanhã começamos as aulas, não é, pá? Pois é, olha, felizmente para mim só começo na terça porque tenho a segunda livre. Pá, eu é já amanhã às 9 da manhã. Okay. Olha, deixa-me fazer-te uma pergunta, então também, não é para resposta sim ou não, mas pelo menos é de sim ou não e depois a justificação. A minha preocupação com aquela minha situação no avião, não é? Foi quando eu senti aquele preconceito, aquele sentimento, aquele desconforto para com a comandanta. O que me fez questionar mesmo foi quem é que sou eu, não é? Quem é que sou eu? Sou aquela pessoa que eu antes de entrar no avião achava que éramos todos iguais e temos todas as mesmas capacidades e tenho esse conhecimento proposicional, eu tenho essas frases na minha cabeça, não é? Mas ou sou a outra pessoa, sou a outra pessoa que realmente sente um desconforto qualquer quando vê uma mulher a pilotar um avião e provavelmente, isso é só um exemplo, é a ponta do iceberg, não é? Debaixo disto deve estar muitas coisas. Quem somos nós? Quem sou eu? Sou a parte racional que está a olhar para baixo e dizer não, eu não devo ter estes preconceitos, ou eu na verdade sou aquela pessoa que é empurrada por esses preconceitos todos? Okay. Olha, estou de acordo com a resposta que o Vítor escreveu aqui, és as duas pessoas. Repara, e a questão é um realista cínico, cético relativamente, um pessimista antropológico, que vê sempre o lado negativo dos seres humanos, diria assim, obviamente que o verdadeiro Tomás Magalhães Carneiro é o Tomás machista, preconceituoso, esse é que é o verdadeiro, o outro não passa de uma racionalização defensiva, digamos, de uma ilusão construída para tu próprio não perderes a tua autoestima ou para os outros verem.
Pelo contrário, o idealista, o humanista diria, não, o verdadeiro Tomás é o Tomás racional, consciente, que está disposto a admitir que isso é primitivo, que é arcaico, que é errado, que é imoral, e, portanto, que está disposto a retificar, digamos assim, esse Tomás primitivo, esse Tomás das cavernas, com um juízo crítico e a corrigi-lo devidamente. A verdade é que nós somos as duas coisas, quer dizer, é óbvio, não é? É evidente. Agora, claro, com certeza, a pessoa está o Vítor a dizer, tem um lado irracional, neste caso machista, mas também tem um lado racional. E, portanto, a questão é saber qual é que nós queremos que vença e qual é que nós deixamos que vença. Porque é óbvio que todos temos esse lado, a gente sabe, quer dizer, todos temos um dark side, um lado lunar, como dizia o Rui Veloso, e, portanto, a gente sabe muito bem que não somos anjos nem demónios, quer dizer, e temos os anjos e os demónios cá dentro. Deus e o diabo estão cá dentro. O problema coloca-se, quando estamos a descrever, tudo bem, eu aceito isso, uma descrição, é o meu lado negativo. O problema coloca-se quando ficamos a saber, mas quem é que toma as decisões? Quem é que está no comando? É o Tomás lunar ou é o Tomás Olha, solar? Tomás, infelizmente não é sempre o mesmo, a gente sabe. Em algumas pessoas predomina diria o Dr. Freud, às vezes vence o id, outras vezes vence o ego, outras vezes vence o superego. E tu és o id, o ego e o superego. A questão é saber qual é o mais forte e qual é que, de alguma maneira, a gente quer que vença e, de alguma maneira, faz um esforço para que vença. Aquelas pessoas mais instintivas, digamos assim, mais irracionais, não têm problema nenhum, mandam o superego às ortigas, não é? Vai-se lixar, quer lá saber se é certo ou errado, se é bom, se é mau, se é justo ou injusto. É assim porque eu quero e é isso que eu gosto, é isso que me dá prazer e é assim que eu penso e pronto. Ora, as pessoas que são um bocadinho mais razoáveis, mais sensatas, mais sensíveis aos apelos da razão, digamos assim, e do bom senso, fazem um esforço para conter, controlar, sublimar, racionalizar esse tipo de preconceitos e de impulsos mais primitivos ou mais infantis e tentam viver de uma forma decente. É isso, pelo menos, que os filósofos tentam fazer, é isso que os professores tentam fazer quando educam as crianças e os jovens. Repare, esse é um preconceito que devemos ter e que é bom que tenhamos em relação à humanidade, porque se todos começássemos a ter o conceito puramente negativo de que a humanidade não presta, de que o homem não presta, de que ninguém vale nada, de que não vale, que é inútil tentarmos educar ou filosofar, porque as pessoas continuarão sempre a ter preconceitos e a fazer discriminação, quer dizer, e nunca será possível. Se alimentássemos esse preconceito negativo, isso era meio caminho andado para termos, como é que se diz, uma profecia autorrealizada e, portanto, nesse aspecto, mais vale continuarmos a acreditar que é possível fazer alguma coisa, porque se acreditarmos nisso, realmente torna-se possível fazer alguma coisa para melhorarmos a nós próprios e ao mundo, erradicar alguns preconceitos negativos e defender alguns preconceitos positivos que possam ser úteis para a nossa vida. João Carlos, um grande abraço, Tomás, muito obrigado a todos. Agradecer-te. Foi um prazer. Obrigado a todos. Até à próxima. Até à próxima. Bom reinício de aulas. Para ti também, para vocês também. Grande abraço. Tchau, abraço. Boa noite. Não se esqueçam, dia 23 temos a Sofia Miguens a falar na Academia do Diálogo sobre filosofia contemporânea. Okay. E dia 16 deste mês temos a segunda sessão do Filosofia das Coisas com o Pedro Sol. Mas eu, entretanto, vou-vos mandar o calendário. Okay. Um abraço para todos. Obrigado, João Carlos. Abração, boa noite, até à próxima. Ficamos à espera do próximo calhamaço. Pá. O próximo é um livrinho de contos que já está na forja. Ok, tu és incrível. De contos filosóficos, bem entendido. Claro, só podia. Tchau. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.